Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição, são mais de 450 casos pra maratonar. Aproveita e me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e me siga por lá que tem conteúdo extra. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, vai estar tudo certinho pra vocês aqui na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Bom, como vocês viram no título, hoje eu vou trazer as atualizações do caso Natalia Grace. Eu já contei esse caso aqui no canal, mas desde então saíram muitas atualizações. Esse é um caso gigantesco, que tem muitas reviravoltas. E pra quem tá perdido, ultimamente teve tanta repercussão porque tem uma série documental que tem 3 temporadas, gente. 3 temporadas, eu nunca vi um caso só ter tantos episódios assim. Então, quando vocês pediram tanto e eu fui parar pra ver, eu fiquei, gente, peraí, é muita coisa. Como assim? O que mais pode ter pra ter tantos episódios assim? Então, eu assisti todos para trazer para vocês as atualizações, mas antes de entrar nas atualizações, eu vou resumir um pouquinho para vocês, só para relembrar o que eu já contei no primeiro vídeo da Natalia Grace, né? Resumir o caso para vocês, para refrescar a memória, para aí a gente entrar nas atualizações, porque tem muita coisa. Então, se eu não relembrar, vocês vão ficar perdidos porque é muita informação. Então, assim, foi confirmado através de testes de DNA que a Natalia Grace nasceu no dia 4 de setembro de 2003 na Ucrânia, filha de Anna Gava. Logo após o nascimento, Natalia foi diagnosticada com uma forma rara de nanismo chamada displasia diastrófica. A doença genética causa alterações ósseas resultando em braços e pernas curtos, baixa estatura e deformidades nos pés. A Natalia não era a primeira filha da Anna, que já era mãe solo. Ela alegou posteriormente que estava separada do pai da Natalia e foi pressionada por familiares e pelos médicos para colocar a Natalia para adoção devido à sua condição física. Os médicos convenceram ela de que ela não teria condições de dar o suporte que a Natalia iria precisar e que eles não sabiam nem se ela iria conseguir andar. Então eles disseram para Anna que uma cirurgia custaria cerca de $100 mil. Então na época, a Anna disse que ela não queria deixar que a filha fosse levada para adoção, mas ela só tinha 24 anos de idade, e os médicos a convenceram de que não havia nada que ela pudesse fazer pela criança e que ela ainda era muito jovem e poderia ter mais filhos no futuro. Então, depois disso, eles fizeram ela escrever à mão documentos dizendo que ela abriria a mão da guarda da criança. Em uma entrevista que a Anna deu em 2022, ela se emocionou ao falar da Natalia Grace e disse que sempre pensa nela, em como está a sua vida, porque ela não queria ter abandonado a Natalia. Então, assim, acredita-se que em 2008, aos 5 anos de idade, a Natalia deixou a Ucrânia e migrou para os Estados Unidos, sendo adotada no mesmo ano por um casal chamado Diane e Gary Ciccone, que moravam em New Hampshire. Entretanto, de acordo com documentos judiciais, o casal renunciou aos direitos parentais sobre a Natalia e a devolveram para o sistema de adoção pouco tempo depois, alegando comportamento perturbador por parte da criança. Eles alegaram que a Natalia intencionalmente tentou machucar o filho deles, alegação que ela desmentiria posteriormente, dizendo que foi tudo mal entendido e ela simplesmente caiu sem querer no braço do garoto. E aí, 2 anos depois, em 2010, quando a Natalia tinha 6 anos, ela foi adotada pelo casal Christine e Michael Barnett, um casal estável que já tinha 3 filhos, o Jacob, Wesley e o Ethan. Eles viviam em uma grande casa em Westfield, Indiana. O filho mais velho da família, o Jacob, foi diagnosticado com autismo quando tinha apenas 2 anos e era considerado um gênio. A família tinha grande envolvimento com questões relacionadas a pessoas com necessidades especiais, principalmente crianças. A Christine administrava uma daycare em sua casa, uma espécie de creche voltada para crianças com necessidades especiais. Os Barnett também tinham o costume de reunir famílias que tinham filhos diagnosticados com autismo para que eles pudessem conversar e se apoiar dentro de suas realidades. O sonho da Christine sempre foi ter uma família grande, mas ela teve algumas complicações em suas gestações e não pôde ter mais do que 3 filhos. Em 2010, o casal decidiu que estava na hora de adotar outra criança. Com isso, eles acabaram cruzando seus caminhos com o da Natalia, que estava novamente no sistema de adoção aos 6 anos, procurando por uma família. Só que essa adoção foi feita rapidamente, literalmente de um dia para o outro, de acordo com a versão do Michael. E um dia o casal recebeu uma ligação da agência de adoção que ficava na Flórida e eles precisavam decidir em 24 horas se adotariam ela ou não. Eles estavam cientes das questões de saúde da Natalia e queriam adotá-la mesmo assim. De acordo com relatos do casal, eles sempre buscaram fazer com que ela se sentisse acolhida dentro da família, mas logo eles começaram a desconfiar que ela não era uma criança como eles acreditavam que ela fosse.
A versão dos Barnett é que durante uma viagem pra Disney, logo depois que eles buscaram a Natália, a Christine deu o primeiro banho nela e se assustou ao observar que ela tinha pelos pubianos, uma característica que só se desenvolve nas meninas durante a puberdade. Posteriormente, ela foi colocada pra brincar com uma garota da mesma idade que ela e que tinha a mesma doença que a Natália. Os Barnett e a mãe dessa menina alegaram que a Natália era visivelmente mais alta, tinha um físico mais desenvolvido e usava um vocabulário mais extenso. Eles também alegaram que encontraram calcinhas sujas de menstruação que supostamente a Natália usava e jogava fora para que eles não descobrissem. De acordo com eles, ela confirmou que menstruava e que estava tentando esconder isso quando eles a confrontaram sobre esse assunto. A versão do Michael é que a Natália admitiu que comia menstruação para que eles não descobrissem. Eles também notaram que ela falava inglês sem sotaque e que ela não conseguia entender ucraniano, embora supostamente ela só tenha sido retirada da Ucrânia aos 5 anos. Com base nessas observações que eles fizeram, eles começaram a acreditar que a Natália não era nem criança e nem ucraniana. Com essas suspeitas em relação à idade dela, eles levaram ela para médicos para entender se ela era criança ou não. De acordo com o médico da família, o Dr. Andrew McLaurin, que era amigo dos Barnett, a Natália seria, na verdade, adulta. A versão deles é que a Natália Grace era uma sociopata vigarista, era uma adulta se passando por criança para conseguir se aproveitar das famílias onde morava. O Michael sempre alegou que a adoção da Natália foi uma adoção fechada, ou seja, eles não conheceram o casal anterior que adotou a Natália, né, o Ciccone, e que eles tinham pouquíssimas informações sobre o passado dela. A família Ciccone aparentemente não queria mais ter qualquer contato com a Natália, e a versão do Michael é que a empresa responsável pelo processo de adoção da Natália não fornecia a eles informações sobre a vida dela antes de morar com eles. Na série documental O Curioso Caso de Natália Grace, o Michael conta sobre todo esse processo e alega que poucos meses depois da adoção da Natália, ela começou a apresentar comportamentos violentos em relação aos membros da família. Ela supostamente provocava os irmãos escondendo os brinquedos que eles mais gostavam, ela também teria escondido facas embaixo do seu travesseiro e ameaçado matar a família com essas facas. Então, depois disso, os Barnett teriam decidido esconder todas as facas da casa. A Christine afirmou que ela observou a Natália colocando produtos de limpeza dentro do seu café enquanto elas estavam limpando a cozinha, e que quando ela questionou a Natália sobre isso, ela teria dito que estava tentando envenená-la. Natália é acusada de fazer coisas que colocavam a vida da família em risco, então a Christine também disse que teve uma vez que ela empurrou ela contra uma cerca elétrica, que ela fazia muitas coisas para provocar os filhos meninos, né, que a Christine já tinha, então ela disse que quando eles estavam no carro, a Natália fazia suas necessidades no carro e tentava passar neles. Os Barnett consideravam a Natália uma pessoa violenta e perigosa e eles realmente acreditavam que ela era adulta e não era uma criança. Ela até realizou um exame esquelético em um hospital local infantil em 2012 que alegou que ela teria entre 9 a 11 anos e mesmo assim eles continuavam acreditando que ela era adulta. Conversando com algumas pessoas, os Barnett chegaram à conclusão que, pelo fato da Natália não ser uma pessoa americana, né, ela não nasceu nos Estados Unidos, ela veio da Ucrânia, por ela ter vindo de fora, eles acreditavam que era possível que as suas informações tivessem sido alteradas. Por conta disso, eles entraram com um processo judicial de urgência para que a idade dela fosse alterada, porque eles realmente acreditavam que ela era adulta, então eles queriam que na certidão tivesse a idade correta dela, que no caso para eles era 22 anos de idade. Em junho de 2012, o Tribunal Superior de Marion alterou, então, o ano de nascimento da Natália, que era de setembro de 2002 para setembro de 1982. Então agora, isso significava que ela não tinha mais 8 anos de idade, e sim 22. O casal alegava que ela tinha problemas mentais e que, inclusive, ela teria sido diagnosticada com psicopatia. Segundo o casal, essa busca pela mudança, né, da data de nascimento da Natália tinha como objetivo conseguir o tipo de tratamento de saúde mental que ela precisava. Então, basicamente, a versão que eles sempre davam é que a Natália oferecia riscos à sua integridade física e de sua família. Quando eles conseguiram alterar a idade da Natália, né, de 8 para 22, ela, então, era considerada adulta, dessa forma ela não precisava mais morar com eles. Com isso, eles decidiram alugar um apartamento para a Natália em Westfield, Indiana, para que ela pudesse morar sozinha. Então, eles levaram ela até lá, eles pagavam aluguel, compravam comida para ela, mas a partir daquele momento ela tinha que se virar sozinha. Porém, alguns vizinhos começaram a relatar alguns comportamentos inconvenientes por parte da Natália. Ela tinha sido orientada pela Christine a falar para os vizinhos que, apesar de parecer criança, ela era adulta e que ela tinha 22 anos. Então, ela falava isso para eles, alguns acreditavam realmente que ela era adulta, enquanto outros acreditavam que, na verdade, ela era uma criança. Mas ela até teria dito para alguns deles que ela tinha 26 anos, né? Não só 22, como 26. A Christine raramente aparecia no apartamento da Natália. Quem aparecia mais era o Michael. Ele ia lá de vez em quando para ver como ela estava e para levar comida para ela. Em certas ocasiões, os vizinhos contam que ela parecia muito interessada em brincar com as outras crianças que moravam ali, mas que, além disso, ela parecia muito sozinha, né? Ela morava sozinha, então parecia que ela sempre queria alguém para conversar, então ela sempre queria
estar na casa dos vizinhos e muitas vezes ela entrava na casa deles sem pedir autorização. Outra coisa que ela fazia também era pedir comida para os vizinhos, então, além disso, eles relatam que parecia que ela não sabia cuidar da própria higiene, parecia que ela ficava vários dias sem tomar banho ou usando a mesma roupa por muitos dias seguidos. Parecia que ela ficava vários dias sem escovar os dentes e alguns vizinhos também notaram alguns comportamentos da Natália de cunho sexual. De acordo com alguns vizinhos, ela teria tentado abaixar as calças de um menino enquanto os dois brincavam na grama. Em outro relato, eles contam que ela estava na lavanderia com um homem bem mais velho que ela e ela teria oferecido ter relações com ele. Então, ao mesmo tempo que os vizinhos sentiam pena dela porque ela era uma pessoa adulta, mas que tinha nanismo e que tinha muita dificuldade para fazer coisas básicas por conta disso, eles também não queriam ficar muito perto dela por conta desses comportamentos inconvenientes que ela tinha. A Sue McCallum era uma das vizinhas da Natália e ela disse que a Natália já tinha comentado com ela sobre ela andar pela casa com facas, na época que ela morava com a Christine e o Michael, e que ela teria dito comumente que ela queria matar a sua família. A Sue também falou sobre os comportamentos inadequados da Natália. Ela disse que ela costumava entrar na casa de um dos vizinhos, que era um homem bem mais velho, que ela passava muito tempo lá. A Sue disse que ela até já tinha alegado ter trabalhado com prostituição. O Serviço de Proteção à Criança até chegou a fazer algumas visitas para Natália, porque os Barnett passavam muito tempo sem ir até lá para visitar ela. Então, às vezes, ela ficava longos períodos sem comida, por exemplo. A Sue conta que a Natália tinha um vale-alimentação que ela recebia do governo, mas que ela não sabia usar, então quem levava ela no mercado para poder fazer suas compras era a própria Sue. Como eu falei para vocês, tiveram todas essas reclamações, dos vizinhos. Eles fizeram essas reclamações pro administrador, então quando deu 1 ano que ela estava morando nesse lugar, ele não quis renovar o contrato dela. Com isso, em 2013, a Christine manda ela para outro lugar, então agora ela ia morar em Lafayette, só que o lugar que ela encontrou, além de ser uma parte do bairro bem perigosa, era um apartamento que ela precisava subir umas escadas para chegar e entrar. Então, ele não era nada adaptado para ela e ela tinha muita dificuldade de entrar e de conseguir fazer as coisas lá dentro. Naquele mesmo ano, pouco tempo depois, os Barnett se mudaram para o Canadá porque o Jacob, o filho mais velho do casal, que tem autismo, era um gênio, como eu falei para vocês, e ele foi convidado pelo Instituto Perry Matter em Waterloo, em Ontário, no Canadá, para fazer o seu mestrado aos 14 anos. A família toda se mudou e apenas a Natália ficou nos Estados Unidos. Eles foram cortando o contato com ela aos poucos e eles continuavam pagando seu aluguel, mas muitas vezes deixavam de pagar a luz, por exemplo, então a luz era cortada. Depois de pouco tempo morando sozinha, a Natália fez amizade com a Cynthia Mans, que rapidamente a convidou para morar com ela e o seu marido, o pastor cristão Anton Mans, e os seus 10 filhos. Em fevereiro de 2014, enquanto estavam no Canadá, o Michael pediu o divórcio para Christine. 5 anos depois, a Christine estaria morando em Bradenton, na Flórida. Ainda em 2014, ela publicou um livro chamado The Spark, A Mother's Story of Nurturing Genius in Autism, que em tradução seria A Faísca, a história de uma mãe sobre criação, genialidade e autismo, onde basicamente ela conta sobre a experiência de vida do seu filho e como ele se destacou por ser um gênio. Em 2019, Christine e Michael foram acusados de negligência com o dependente. Foi nesse momento em que o caso estourou na mídia e chamou muita atenção. De acordo com a Associated Press, em 2022, o Michael foi inocentado e 1 ano depois as acusações contra a Christine foram retiradas. Em 2024, o Michael e a Natália participaram da primeira temporada da série documental O Curioso Caso da Natalia Grace, onde a Natália fala sobre a sua versão dos fatos e sobre como ela foi maltratada pela Christine enquanto morava com ela. Na série documental é possível ver o que levou à prisão do Michael e da Christine em relação ao caso de negligência da Natália, e também a sua versão dos fatos, mostrando uma visão diferente daquela que o Michael e a Christine sempre deram. O documentário mostra que ao longo do tempo a Natália deu alguns depoimentos conflitantes a respeito de sofrer ou não violência dentro da casa da família Barnett, e ela também afirma que era apenas uma criança que só queria ser amada e não uma adulta tentando se passar por uma criança. Então agora a gente vai entrar na versão que a Natália deu no documentário. Em uma entrevista em 4 de abril de 2023, ela fala que ela estava buscando entender quem ela realmente era e queria ter a oportunidade de falar sobre o que ela passou com o Michael e a Christine. A Natália diz que as coisas que eles alegam que ela fez, como ficar parada ao lado da cama com uma faca, era mentira e que eram coisas tiradas do filme A Órfã. Ela relata que apesar da alegação do Michael de que eles não sabiam nada sobre o passado dela e nunca tiveram contato com a família anterior que adotou ela primeiro, o Ciccone, também era mentira. Ela inclusive se lembra que antes de ser levada pelos Barnett, ela precisou esperar bastante tempo para que eles e o Ciccone conversassem. Gary e Diane Ciccone adotaram ela direto da Ucrânia em 2008 e ela estava muito feliz em finalmente ir para uma família que a quisesse. Ela conta que amava a casa grande que eles tinham e amou seu quarto rosa. Ela disse que tem muitas memórias felizes com a família, mas que depois de um tempo tudo mudou.
Ela disse que um dia ela e Hiro, que era o filho do casal, estavam brincando e ela caiu de mau jeito em cima do braço dele, que se machucou, mas que foi sem querer. Ela ficou pedindo desculpas, mas o pai da família, o Gary, começou a gritar com ela. Ela ficou com raiva porque ela não fez aquilo de propósito, então ela tava chorando e se lembra de dizer pra ele, eu te odeio. Depois disso, parece que o Gary parou de gostar dela, parecia que ele a odiava. Certo dia, a Diane foi até ela e disse que não poderia mais ser sua mãe, mas que sempre a amaria. A Diane foi até Little People of America e disse que a Natália estava disponível para adoção. 3 casais se interessaram por ela, mas nenhuma das adoções deu certo. Um desses casais foi a Nicole e o Vince DePaul, que posteriormente tiveram um papel crucial na história de vida da Natália. A Nicole e o Vince tentaram adotar ela em 2009. Eles tiveram alguns encontros com ela e o casal já tinha uma filha chamada Mackenzie, de 4 anos, e as duas desde o começo se deram muito bem. Eles estavam dispostos a ter a Natália na família. Porém, os serviços de proteção à criança receberam uma denúncia a respeito do Ciccone e Natália. Os Ciccone achavam que os DePaul tinham feito a denúncia, algo que eles negavam. Mas isso impediu que o processo de adoção pelos DePaul seguisse em frente. Como essas 3 famílias não conseguiram, seguir com o processo de adoção da Natália, ela foi levada para a Flórida e lá ela foi adotada pelos Barnett. Ela conta que ficou muito furiosa com a situação porque ela realmente achou que ia ser adotada pela outra família. E aí ela conta que nesse dia, diferente do que o Michael sempre disse, que foi uma adoção fechada, que ele não tinha ideia de quem tinha adotado a Natália antes deles, ela conta que eles tiveram uma longa conversa e ela ficou esperando até que eles terminassem, e quando ela viu o Michael pela primeira vez, ela chamou ele de papai. Ela disse que o Ciccone tinha explicado pra ela que aquela seria sua nova família, e ela acreditou que eles realmente a queriam e que eles iriam amá-la. Além das lembranças da Natália das famílias conversando, também tem provas onde eles trocavam e-mails. Então, se realmente fosse uma adoção fechada, isso não poderia acontecer. Então, isso prova que o Michael estava mentindo, né? Eles tinham documentos assinados, então acabaram se envolvendo juntos em um processo judicial alguns meses depois da adoção da Natália, justamente por problemas na adoção, só que isso foi uma coisa que o Michael simplesmente escondeu nas suas entrevistas no documentário. Ele alegou que quem cuidou de absolutamente tudo foi a agência de adoção, que no caso era Adoption by Shepherd Care. Quando, na verdade, segundo os documentos de adoção, quem fez todo o processo foi a Getaway Woods, que é uma agência que em nenhum momento o Michael cita. A Jack Starbuck foi a promotora que cuidou do caso contra os Barnett, e ela disse que durante a investigação ela percebeu que os Barnett tinham essa questão de sempre falar que eles não sabiam a idade real da Natália. Só que, como eu citei para vocês algumas vezes, tiveram pelo menos alguns exames feitos que provaram que ela era sim uma criança enquanto ela estava com eles, e mesmo assim eles continuaram dizendo que eles não sabiam qual era a idade dela e que eles acreditavam que ela era adulta. Inclusive médicos que disseram isso pra eles, né? Eles também alegavam que eles não tinham o histórico médico da Natália antes da adoção, mas ao mesmo tempo eles entregaram históricos de saúde da Natália que tinham data anterior a 2010 pra escola. Então não fazia muito sentido, né? A Natália também conta de uma lembrança que eles estavam na Disney e nesse mesmo dia ela viu o Ciccone lá e ela apontou dizendo, olha, é a mamãe. E aí a Christine disse, não, eu sou a sua mamãe agora. Segundo a versão do Michael, foi nesse mesmo dia que a Christine viu os pelos pubianos completamente desenvolvidos da Natália, que ela chamou o Michael pra ver também. Já a Natália disse que o Michael nunca entrou no banheiro naquele dia e que ela não lembra de nenhum momento a Christine estar mencionando pelos pubianos, que com aquela idade ela nem sabia o que era isso, porque na época ela teria entre 6 ou 7 anos, e que naquele dia ela só se lembra da Christine ajudando ela a se vestir pra ir dormir. A Natália também alega que ela só perceberia pelos crescendo em sua região íntima quando ela tinha quase 8 anos de idade. Então, na verdade, não se sabe se os Barnett inventaram essa história, né, pra justificar a mudança de idade que eles fariam nela, né, poucos anos depois. A Natália conta que depois de ser adotada, quando eles foram pra casa, né, e ela chegou lá pela primeira vez, eles levaram ela pra conhecer o seu quarto, que era um quarto grande com uma cama de princesa, uma enorme casa de bonecas e que no closet eles tinham abaixado a altura das prateleiras para que ela conseguisse alcançá-las. Havia um parque na frente da casa onde ela podia brincar com os seus amigos e ela começou a frequentar a escola, então ela conta que ela amava ir para a escola, ela adorava os seus colegas, seus amigos e a sua professora. 5 semanas depois, no dia 3 de junho de 2010, a Natália foi a uma consulta com o endocrinologista Dr. Andrew Riggs. Ele determinou que ela teria entre 9 e 11 anos na época. Essa informação estava incorporada nos documentos de adoção da Getaway Woods, provando desde o começo que os Barnett sabiam que ela era uma criança. O Michael contou uma história diferente para todo mundo, talvez com o objetivo de se distanciar da verdade e evitar que as pessoas descobrissem que ele não era inocente.
Algo que ele faz bastante nas entrevistas que ele deu ao documentário é se eximir da culpa. Então ele coloca toda a culpa na Christine, que inclusive nunca quis dar entrevista aos produtores para dar a sua versão. A Nicole DePaul, que tentou adotar a Natalia em 2009, disse que pouco depois que a Christine e o Michael adotaram ela, a Christine entrou em contato querendo saber se a Nicole já tinha duvidado alguma vez da idade da Natalia, ao passo que ela respondeu que não. Os DePaul acharam que a adoção dos Barnett foi muito rápida, eles não tiveram um processo de conhecer a Natalia, simplesmente adotaram ela de um dia para o outro. A Natalia relata que ela perdeu dentes de leite enquanto estava morando com os Barnett, já que ela estava na idade natural para que isso acontecesse, mas a Christine dizia que ela estava mentindo e que ela tinha arrancado os dentes de propósito. Em 2010, a Natalia foi diagnosticada, dentre outras coisas, com um transtorno de apego reativo, que é considerado comum em crianças que são órfãs. A criança tem dificuldade de estabelecer um vínculo forte com a família que a adota e uma das causas principais é o trauma. Em 2011, ela foi levada ao dentista, Dr. Timothy Gosweiler, porque a Christine tinha dúvidas sobre a idade da Natalia. O dentista achou que ela fosse mais velha ao conversar com ela porque ela era bem articulada. Só que, de acordo com o dentista, eles determinaram que ela tinha 12 dentes de leite, o que significava que ela estaria em uma faixa etária entre 8 e 9 anos. Mas a Christine disse para todos que o dentista afirmou que a Natalia não tinha mais dentes de leite e por isso ela era adulta. Quando a Christine passou a acreditar que a Natalia era uma adulta se passando por criança, as coisas começaram a ficar mais violentas dentro da casa. Algo que é perceptível através das evidências mostradas no documentário é o fato de que a Christine colocava palavras na boca das pessoas para que tudo se encaixasse na narrativa que ela queria que fosse a certa. De acordo com o detetive Brandel Davenport, que se envolveu no caso em 2019, a Christine alegava que a Natalia conseguia ler livros muito avançados para sua idade e que isso era um indicativo de que ela era mais velha do que alegava ser. Só que a professora da Natalia, da época, disse que ela se comportava como os outros alunos da turma, que ela não tinha nenhuma inteligência excepcional e nenhuma característica que fizesse com que a professora duvidasse da idade dela. Existem vários vídeos que a Christine gravou durante o tempo que a Natalia morou com eles, com os Barnett, e um desses vídeos ela tá lendo um artigo da Cosmopolitan. Então, nesse vídeo, ela consegue ler bem o artigo, e aí o detetive começa a questionar quantas vezes ela pode ter sido obrigada a ler aquele artigo até que ela lesse daquela forma, até que ela meio que decorasse o que estava ali para ler daquela forma, da forma mais clara possível, para que aí a Christine fizesse o vídeo. Em entrevista ao detetive, o diretor da escola disse que sempre que ele via o Michael e a Christine interagindo com a Natalia, eles eram muito maldosos com ela, e aí pouco tempo depois disso eles decidiram tirar a Natalia da escola. Então eles cortaram completamente o contato dela com todos os amigos que ela tinha feito lá. A Christine alegava que ela recebia ligações diárias da escola dizendo que a Natalia passava com a cadeira de rodas em cima dos pés das outras crianças e que ela era maldosa com elas, mas o diretor e a professora da Natalia disseram que eles nunca tiveram problemas com ela e que ela nunca foi maldosa com as outras crianças. Depois que a Christine tirou a Natalia da escola, os registros mostram que ela passou a ser educada na Barnett Academy, que é o mesmo local que o Jacob, o filho autista da Christine, foi educado. Posteriormente, o Michael iria denunciar a Christine por fraude na Barnett Academy, que era uma empresa dela, onde ele dizia que ela teria colocado a nota máxima do Jacob em muitas matérias do ensino médio, que, segundo ele, o Jacob nunca estudou. Ela fez a mesma coisa com a Natalia, inclusive ela alegava que ela conseguiria fazer exames para ser aprovada para estudar no ensino médio quando ela tinha cerca de 6 ou 7 anos de idade. A Natalia conta que um dia a Christine deu uma prova de física para ela, colocou na frente dela e mandou que ela fizesse a prova. A Natalia disse que não sabia fazer, que ela não tinha aprendido aquilo, então não tinha como ela fazer, e a Christine ficou extremamente irritada. Então ela disse que ela sabia fazer sim, e quando ela percebeu que a Natalia não conseguia, ela espirrou spray de pimenta nos olhos da Natalia, ela fez com que ela ficasse com os olhos abertos, espirrou o spray, e logo depois ela não deixou que a Natalia se limpasse ou tentasse ir pro banheiro lavar os olhos. A Natalia relata que ela tinha muito medo da Christine e que essa não foi a primeira vez que ela usou spray de pimenta, ela conta outras ocasiões que isso aconteceu, ela disse que em uma dessas vezes a Christine usou spray de pimenta nela porque ela disse que ela estava andando muito devagar. Nesse ponto, a Christine estava convencida de que a Natalia era mais velha do que ela dizia ser e que ela estava tentando enganar todo mundo. Então ela queria arrancar a verdade da Natalia usando violência. Christine considerava a Natalia uma agente hostil que precisava ser contida. Então nisso, o Michael relata que uma vez ele chegou do trabalho e a Natalia estava com o nariz encostado no balcão da cozinha, em pé. A Christine tinha colocado ela lá de castigo porque ela queria que a Natalia escrevesse em um papel o nome de todas as pessoas com quem ela já tinha vivido. A Natalia estava encostada lá desde as 10 horas da manhã e o Michael tinha chegado em casa às 6 da tarde. E aí a Christine disse que ela tinha feito o almoço e colocado o prato da Natalia do lado dela, dizendo que ela só poderia comer depois que escrevesse os nomes na lista. A Christine falou pro Michael que ele não poderia ajudar a Natalia nem falar com ela naquele momento. E aí ele percebeu que a Natalia estava suja porque ela tinha feito xixi nas calças. O Michael relatou que a Christine teria dito pra ele que ela tinha feito isso horas antes somente pra irritá-la,
E aí a família continuou sua rotina, eles foram jantar, ver TV, enquanto isso a Natália continuou lá. A Christine dizia que só ia tirar ela de lá quando ela contasse pra ela quem ela realmente era. Então, às 2 horas da manhã, a Natália defecou em si mesma. E aí, em um depoimento que ela deu em 2022, ela disse que isso realmente acontecia e que era frequente. Às vezes, ela ficava até 2 dias lá. Ela relata que ela falava pra Christine que não tinha nomes pra escrever nessa lista, que não tinha o que contar pra ela, mas que ela era ignorada. E que ela não era permitida de sentar, ela tinha que ficar em pé no castigo, e que ela às vezes tentava sair pra pegar comida, e que ela sempre era pega pela Christine. O Michael relata que nessa época, o melhor cenário pra ele chegando em casa era encontrar a Christine brava no sofá e a Natália no quarto dela. Já o pior cenário seria ele chegar e se deparar com uma surra. Ele disse que presenciou várias surras e que eram surras bem pesadas que a Christine dava na Natália. No documentário, ele relata que ele chegou a gravar uma das surras, porque ele fala várias vezes que ele também era uma das vítimas da Christine, que ela sempre ameaçava ele, então ele não podia fazer nada nas situações, e que em uma das surras ele pensou em gravar pra ter aquela prova contra ela, mas que ela acabou percebendo, porque depois ele foi ver se tinha dado certo o vídeo e ela viu esse momento, então ela fez ele apagar, e que depois disso ele guardou o celular na esperança de que em algum momento alguém conseguisse recuperar aquele arquivo. E ele conta que ele era contra todas as surras e toda a violência da Christine em relação à Natália, mas que não tinha nada que ele pudesse fazer porque ele era ameaçado pela Christine. Ela dizia que ele não podia se envolver porque senão ele não seria permitido de ver os seus filhos. Tem uma troca de mensagens de 2013 entre o Michael e a Christine, onde ele cita o vídeo da surra. A Christine não nega e ela fala, inclusive, que a Natália mereceu. Em 2019, o Michael entregou esse celular que ele teria feito o vídeo pro FBI para eles tentarem recuperar esse vídeo que ele fez. Mas no documentário não fica claro se eles conseguiram recuperar o vídeo ou não. Então ele estava cooperando bastante com a polícia, ele fornecia todas as informações que eles pediam. E no documentário também tem entrevista do Jacob, né, do filho deles, onde ele conta como era a dinâmica da relação entre a Christine e a Natália, que ele fala que era bem hostil. Ele conta que a Natália tinha comportamentos problemáticos e um deles era fazer suas necessidades em locais inapropriados, como em cobertores ou no sofá, e que como uma forma de tentar corrigir isso, a Christine teria mandado ele urinar nas coisas da Natália. E ele conta que ele foi obrigado a fazer isso e que ele se sente mal por ter feito isso, inclusive ele pedia desculpas. A Christine alegou na época que um terapeuta mandou ela fazer isso como uma forma de educar a Natália, mas o Michael fala que, na verdade, ele acredita que foi uma forma de vingança por parte da Christine. Tem uma parte bem interessante no documentário, depois que o Jacob termina a entrevista dele, ele sobe umas escadas para conversar com o Michael, que também estava lá. E nesse momento ele esquece que ele tá microfonado. Então ele fala com o pai que eles tinham combinado de não citar o momento em que a Christine empurra a Natália da escada, e que ele fala, pai, eu não citei isso, a gente combinou de não citar essa parte, né? E aí ele até cita que tem algumas coisas que ele não queria falar porque poderia ser ruim pra ele, e aí o pai fala que não tem como ser ruim pra ele, já que na época ele era menor de idade, e é nesse ponto que ele percebe que o microfone tá ligado. A Christine alegava que a Natália pegava os brinquedos dos meninos de propósito só pra deixar eles irritados, e que uma das coisas que ela fazia era pegar os brinquedos e jogar do outro lado da rua pra que eles precisassem atravessar pra ir buscar o brinquedo, para que dessa forma eles fossem atropelados. Então, um dos vizinhos disse que ouviu da boca de um dos meninos que a Natália realmente fazia isso. Já a Natália disse que isso tudo é mentira, e ela fala também que a Christine sempre tratou os filhos meninos como os filhos dela, mas que a Natália nunca foi tratada como filha. De acordo com os relatos no documentário, parecia que a Christine tinha um plano para a Natália, né? Como eu falei para vocês, o Jacob se mostrou um gênio, né? E a Christine acreditava que ela tinha feito isso, que ela tinha conseguido transformar o filho em um gênio. Então ela achava que ela conseguiria fazer isso com a Natália também. E aí, quando ela percebeu que isso não ia acontecer e que esse plano não ia dar certo, ela queria dar um jeito de se livrar da Natália. Inclusive, quando a Christine escreveu, né, os primeiros manuscritos do livro dela, que ela conta a história do Jacob, ela citava a Natália, citava a adoção dela, mas quando o livro foi publicado, qualquer menção à Natália foi retirado, então nem se fala nela em nenhum momento no livro. Então parecia que ela queria tirá-la da família, mas ao mesmo tempo ela não queria perder aquela imagem de família perfeita que ela mesma tinha construído. Nesse ponto eu também posso citar para vocês uma coisa bem interessante que eles mostram no documentário, que é a necessidade da Christine em fazer dinheiro com os filhos. Então ela tinha aquela daycare que eu expliquei para vocês. Em 2009,
ela fez cerca de 145 mil dólares. Já o livro dela, quando ela fez o contrato inicial, né, para escrever o livro, ela ganhou 500 mil dólares. E depois disso ela ganhou muitas doações também. De acordo com o Michael, ela tinha uma presença online onde as pessoas pagavam para conversar com ela por telefone para que ela ajudasse essas pessoas e desse dicas para elas. O Michael também explica que todo o dinheiro que a Christine ganhava ficava para ela e que quem sustentava a família era ele com o seu trabalho. Então, quando ela assinou aquele contrato do livro, era para uma parte do dinheiro ficar com o Jacob, já que era uma história sobre ele, né? Então, tanto que ele tá até na capa do livro. Era para ele ter ganhado cerca de 200 mil dólares, mas ele nunca ganhou esse dinheiro. Ela teria dado 5 dólares pro Jacob, e aí o próprio Jacob conta que em algum momento ele questionou ela sobre isso, né, sobre o dinheiro que deveria ser dele. E ela desconversou dizendo que ela usou o dinheiro para que ele pudesse estudar no Canadá. A Natália conta que nesse ponto a Christine começou a tentar escondê-la do mundo, então ela conta um episódio que eles estavam no parquinho, e ela estava no carrinho, e os meninos brincando, e aí ela simplesmente falou pra ela ficar quieta e colocou um cobertor em cima do carrinho. E aí uma pessoa se aproximou e perguntou se a Natália não queria brincar com os meninos, e aí a Christine respondeu que ela tava dormindo. Então os meninos podiam sair e brincar, mas a Natália tinha que ficar ali em silêncio, e ela se lembra de ficar pensando por que ela não podia sair e brincar também. Ela queria ir brincar, mas a Christine não deixava. A Natália acredita que um dos motivos para os Barnett terem decidido, né, em algum ponto, se livrar dela, era porque ela gerava muitos custos, né? Como ela tem displasia diastrófica, ela precisava passar por muitas cirurgias ainda na infância para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. Inclusive, essas cirurgias eram muito caras, e aí ela chegou a realizar uma cirurgia quando ela estava com os Barnett, que foi uma cirurgia que ela fez nos pés. Ela conta que os dias do pós, né, cirúrgico foram muito difíceis, ela sentia muita dor, e ela chamava a Christine, mas quem ia até o quarto para dar os remédios para ela era o Michael. A Natália relata que ela acredita que no momento em que eles perceberam que ela exigiria muitos cuidados, né, no pós-cirúrgico, que ela exigiria muitos cuidados em casa, que eles precisariam estar ali para ajudá-la, eles decidiram não ficar mais com ela, porque a Christine não queria passar o tempo lá na casa, ela queria sair e exibir o seu filho gênio, né, o Jacob. Os sapatos que a Natália precisava usar também nos pés, que era um sapato bem específico, também custava caro, eram cerca de 30 mil dólares. A Natália também acha que muitas das dores que ela sente hoje foram causadas pelos Barnett, no sentido de que ela precisava de muitas cirurgias quando ela era criança. No momento da adoção eles sabiam, né, da condição dela, adotaram ela mesmo assim, mas essas cirurgias não foram feitas, e por conta disso, depois ela sofreu muito mais. A Veronica Maxwell, que é ex-agente do FBI, acredita que em certo momento a Natália se tornou um fardo para os Barnett e por isso eles fizeram o que fizeram. A Christine supostamente acreditava que não poderia simplesmente devolver a Natália porque isso mancharia sua imagem de mãe perfeita. Então, o seu plano foi fazer com que todos acreditassem que a Natália era uma mulher adulta, que poderia se virar sozinha. Então, assim, ela poderia se livrar dela e continuar vivendo sua vida sem precisar se preocupar com a Natália. A Natália não se lembra quando, mas em dado momento, a Christine começou a dizer pra ela que ela precisava dizer para os outros que ela era mais velha, que ela tinha 22 anos. A Christine apresentava comportamentos violentos em relação à Natália e por isso a Natália tinha muito medo dela e obedecia a tudo que ela pedia. A Natália diz que quando ela tentou negar pra Christine que era adulta, dizendo que não, que ela era criança, ela apanhou da Christine. Tanto a Natália quanto o Michael dizem que ela apanhou muitas vezes até finalmente ceder às vontades da Christine e começar a falar que ela era adulta. Nessas surras, a Natália apanhava de cinto e a Christine acertava diversos lugares do seu corpo. A Natália disse que para além da dor física, existia muita dor psicológica, porque ela esperava que sua mãe a amasse e a protegesse, o que não era o caso. Em entrevista, o Michael disse que a Christine batia a Natália com a mão aberta e quando se cansava usava os antebraços e cotovelos. Ele alega que não sabia o que fazer porque a Natália era uma sociopata em potencial e sua esposa tinha o controle sobre ele. A Natália conta que a Christine batia nela e depois deixava os filhos baterem nela também. Ela se lembra do Jacob pegando ela no colo e simplesmente largando ela no chão. Ela relata que a Christine a obrigava a dar voltas no quarteirão sem os seus sapatos, e ela precisava dos sapatos especiais por conta do formato dos seus pés. A forma que ela pisa no chão sem os sapatos machuca bastante os pés, por isso os sapatos são necessários. Quando ela terminou de dar a volta no quarteirão e chegou em casa, os seus pés estavam sangrando e a Christine ficou muito brava. A Natália não podia entrar na casa com os pés daquele jeito, então a Christine usou uma escova para limpar os pés dela que estavam sangrando.
A Natália disse que estava doendo, mas a Christine não parou. Ela disse que queria contar para os vizinhos sobre o que acontecia ali, mas eles conheciam o Michael e a Christine muito bem, então ela tinha medo de que eles não acreditassem no que ela estava falando e alegassem que ela estava inventando mentiras. A Natália conta de uma vez que ela errou uma questão da tarefa de casa e a Christine colocou ela em uma cadeira na frente da janela, colocou um vestido rosa nela, deu uma maçã para ela, fez um chapéu de cone e disse que ela precisava ficar em cima da cadeira igual um gnomo. Ela precisava ficar parada, não podia se mexer e nem sentar, como um gnomo de jardim. E ela ficou lá até o Michael chegar do trabalho. Em mensagens enviadas por Christine e recuperadas posteriormente, é possível ver o preconceito que ela tinha com pessoas que tinham nanismo, se referindo a elas de forma pejorativa, dizendo que eles eram gnomos. Foi por volta dessa mesma época que ela começou a alegar que a Natália tinha comportamentos violentos em relação à família e queria assassinar todos. A Natália acha que grande parte da narrativa criada por Christine se baseava no filme A Órfã. A Natália adorava brincar com a Grace, filha de uma das suas vizinhas chamada Rachel Ambler, que por sua vez era amiga da Christine. A Natália e a Grace se davam muito bem e adoravam brincar juntas. Eventualmente, a Christine começou a dizer pra Rachel que a Natália estava tentando matá-la, então ela quis que a Grace se afastasse da situação e não deixou mais a Natália brincar na casa delas. A Rachel diz também que foi convencida pela Christine de que a Natália estava colocando taxinhas na escada da casa, com o objetivo de que eles se machucassem. Em conversa com a Natália no documentário, a Rachel afirma que não queria acreditar nessas coisas, mas que a Christine praticamente a forçou a acreditar. Rachel sabia que Natália nunca tinha sido violenta dentro da sua casa ou com a Grace, mas ela confiou em Christine e achou melhor afastar as duas. E aí tem aquela história que o Michael contou muitas vezes, em que, certa noite, eles acordaram e a Natália estava no pé da cama segurando uma faca. A Natália nega que isso tenha acontecido e diz que ela era uma criança e que, por ser muito pequena, ela praticamente era do tamanho da cama, então ela quase não alcançava, a cama para poder fazer isso. Ela afirma que ela pesava cerca de 16 quilos na época e que mesmo que ela quisesse esfaquear alguém, era provável que ela nem conseguisse. Devido à sua condição física, os seus dedos não conseguiam fechar direito, então ela mal conseguia segurar uma faca. Antes deles tentarem alterar a idade da Natália, os Barnett pareciam querer que ela fosse internada em uma clínica de saúde mental ou que ela fosse presa. A primeira vez que ela foi enviada para um centro de controle de estresse foi em 2011, após o suposto incidente com o produto de limpeza no café da Christine. O Michael alega que a Natália colocou detergente no café da Christine enquanto ela não estava olhando, com o objetivo de envenená-la. Já a Natália nega que isso tenha acontecido. Na época, ela já apanhava há meses e ninguém acreditava nas coisas que ela dizia. Ela acha que a Christine estava tentando arranjar uma desculpa para que todos pensassem que ela era louca. Ela relata que esse era um dos dias bons, que ela estava ajudando a Christine a limpar a bancada. Ela disse que nem era um detergente, era um spray de limpeza que ela aplicava na bancada, e que a Natália estava ajudando a passar um pano. A Christine saiu por um segundo e a Natália notou um local que precisava de mais limpeza, então ela moveu a cadeira, afastou a xícara e passou o produto na mesa e começou a limpar. A Christine voltou e foi tomar o café e rapidamente começou a questionar a Natália, dizendo que ela tinha colocado o produto no café. Ela jogou o café fora, colocou um novo café e começou a filmar, obrigando a Natália a espirrar o produto em seu café. A Natália não queria fazer isso, mas ela pegou a mão da Natália e a fez fazer. A Christine contou o que aconteceu para uma das vizinhas e também relatou que encontrou álcool e fósforos embaixo da cama da Natália. Quando a confrontou sobre seu objetivo com aquilo, Natália supostamente disse que queria colocar fogo na casa e queria que todos morressem. Os Barnett começaram a falar para todo mundo que a Natália estava fazendo essas coisas e que ela estava dizendo que queria matar toda a família. A Natália disse que realmente ela disse isso algumas vezes, mas não se sabe até que ponto a Christine obrigava ela a dizer essas coisas. Nisso, eles também começaram a alegar que ela já menstruava há muito tempo. Como eu falei pra vocês, o Michael disse que ela comia a própria menstruação, e aí a Natália disse que isso é uma mentira, que ela nunca fez isso. E aí ela conta que quando ela tinha 7 anos, a Christine obrigou ela a colocar um absorvente interno. Ela disse que não queria, que ela não sabia como colocar e que estava doendo, mas que a Christine obrigou ela a fazer isso, e que quando ela tirou, tinha um pouco de sangue. E a Christine disse, viu, você menstruou. E que nesse ponto ela não conseguia nem responder a Christine porque ela estava com dor e estava muito assustada. Em junho de 2012, os Barnett conseguem internar a Natália no hospital psiquiátrico Laurie Carter. Em trocas de mensagens entre os dois, eles falam que finalmente conseguiram interná-la e que ela era uma alma possuída por um demônio terrível. A Natália se lembra que, num primeiro momento, ela achou que era apenas um hospital normal e que levaram ela para um quarto e que tudo era branco, no quarto inteiro, exceto na cama, que tinham algumas amarras, que quando ela perguntou o que era, eles explicaram que era para amarrar ela na cama caso ela começasse a se debater. A Natália conta que em um primeiro momento ela acreditou que fosse um hospital normal, então levaram ela para um quarto que era todo branco, tudo era branco, exceto algumas amarras na cama, que eles explicaram pra ela que era caso ela tentasse se machucar, e que aí ela deitou na cama e todas as luzes foram apagadas e estava muito escuro e ela começou a ficar com medo. Ela foi orientada pela Christine a dizer pros médicos que ela ouvia vozes e que ela queria matar toda a sua família.
Foi durante esse período que ela estava no hospital que eles conseguiram aquele pedido com urgência com o juiz para mudar, né, o ano de nascimento da Natália. Então ela conta que ela estava na ala infantil do hospital e que do nada transferiram ela para a ala adulta. O Michael conta que ele acreditava que a idade que o juiz colocou era uma idade precisa, mas aí as únicas duas pessoas que acreditavam nisso era aquele médico da família e aquela assistente social que eu citei pra vocês. Então esses dois adultos profissionais eram os únicos que acreditavam que ela era adulta. E o depoimento deles foi usado ali como base, né, para esse pedido. A assistente social, a Susan, alegava nas cartas que a Natália tinha esquizofrenia. Já o médico, o Dr. McLaurin, que era o médico da família há muitos anos, alegava nas cartas que a Natália era uma golpista que estava enganando a todos. O Serviço de Proteção à Criança ficou sabendo dessa mudança depois que já tinha acontecido, e aí eles enviaram cartas para o juiz e para o médico dizendo que aquilo não estava certo. Os Barnett não mostraram todas as informações que eles tinham, né, para o juiz, então eles mostraram só o que eles quiseram mostrar, então todos aqueles documentos e os exames médicos que comprovavam que ela era criança não foram mostrados, obviamente, e também aquele caso nunca foi levado para o juiz, então a Natália nunca foi apresentada ao juiz. Logo em seguida, depois que eles conseguem fazer essa mudança, tem mensagens dos dois que eles comemoram que eles conseguiram fazer isso e que eles esperavam que ela ficasse lá no hospital por muito tempo e que eles deveriam até fazer uma viagem para comemorar. Então, como eu falei pra vocês, a idade dela foi mudada em 14 anos, então de 8 ela passou a ter 22. E parece que eles escolheram estrategicamente que ela tivesse 22, porque em Indiana, onde eles moravam, 22 já era maior de idade, né? A partir dos 21, na verdade. Então, com 22, era como se eles já não tivessem mais obrigações legais com ela. Então, ela realmente poderia morar sozinha, poderia ficar longe dos pais, porque já era uma adulta. E aí, em primeiro momento, eles acreditavam que ela ia ficar bastante tempo no hospital, só que pouco tempo depois, o hospital entra em contato com eles, dizendo que eles perceberam que a Natália estava bem, que ela não precisava de nenhum uso de medicamentos e nem tratamento no hospital psiquiátrico, então não tinha por que ela ficar lá. Ela não tinha nenhuma questão mental e nada que justificasse aquela internação, então eles entraram em contato, né, que ela tinha recebido alta, digamos assim. Mas, mesmo com isso, os Barnett não foram buscar ela, então ela foi mandada para uma casa de acolhimento. A Natália não sabia o que estava acontecendo, e aí, nesse local, né, nessa casa de acolhimento, ela foi exposta a muitas coisas. Então, lembrando que ela tinha 8 anos, e aí ela conta que ela foi exposta a bebidas, né, bebidas alcoólicas, drogas, palavrões, cigarros. Ela viu muita coisa acontecendo ali. Em entrevista no documentário, o Michael conta que ele e a Christine decidiram buscar a Natália quando a Christine percebeu que poderia acontecer alguma coisa com a Natália e que isso seria ruim para ela. Então ela fala que ela era uma pessoa famosa e que não seria bom para ela se a Natália morresse de overdose, que isso iria manchar sua imagem. Então eles buscam ela e poucos dias depois ela é levada para aquele primeiro apartamento em Westfield e a Natália conta que ela nem sabia o que estava acontecendo, que eles só levaram ela lá e deixaram ela lá e ela descobriu que ia morar sozinha no momento em que estava dentro do apartamento novo. Eles não tinham ensinado nada pra ela, então ela não sabia cozinhar, ela não sabia se cuidar, não sabia fazer nada sozinha, porque afinal ela tinha 8 anos. E eles largaram ela lá e foram embora. A Natália relata que muitas pessoas não gostavam dela na vizinhança e que aos 8 anos ela não entendia que não era ok entrar na casa das pessoas e pegar comida, porque ela tava com fome. E aí a Sue, que é uma das vizinhas, vê esse trecho, né, eles mostram pra ela desse relato, e fala que não era bem assim. Ela fala que a Natália estava fingindo e essa não era a maneira como ela era. A Sue conta que pra ela a Natália realmente parecia ter 22 anos, que ela era muito má e que ela inclusive dizia que não precisava de mãe. Os vizinhos juntaram muitas alegações contra a Natália pra conseguir que ela não renovasse o contrato, né, nesse primeiro apartamento. Inclusive, alguns dos vizinhos deram entrevistas no documentário. E aí é nessas horas que a gente começa a se perguntar, né, quem tá falando a verdade, porque os vizinhos são pessoas externas, né? A gente tem os dois lados. Tem os Barnett falando uma coisa, o Michael, principalmente, que é quem deu as entrevistas dizendo uma coisa, a Natália dizendo outra. E aí tem os vizinhos, que não tem nada a ver com a Natália nem com os Barnett, então eles não têm compromisso nenhum com nenhum deles pra pegar um lado, sabe? E aí a gente começa a se perguntar quem tá mentindo. Eu lembro que um dos vizinhos conta que ela ficava indo na casa deles o tempo todo, que ela nunca ficava na casa dela, que ela era muito sozinha, então ela queria companhia o tempo todo. Só que ela era muito inconveniente, ela queria ficar na casa deles toda hora, então ela ficava observando quando eles saíam, quando eles voltavam, que eles tinham o costume de deixar a porta aberta, mas ela entrava nas casas, então ele tinha que começar a trancar a porta por conta disso, pra ela não entrar.
que ela ficava observando quando eles chegavam e corria pra casa deles e batia na porta, então eles ficavam muito desconfortáveis com isso. Teve aquela questão que eu falei pra vocês, que ela foi ameaçada de tocar num garoto quando tava brincando com ele na grama. Ela disse que não foi bem assim, ela disse que eles estavam brincando de fazer cócegas e que o pai do garoto começou a gritar com ela, que ela se assustou e saiu correndo. Teve aquela questão que a Sue contou que ela bateu na porta de um dos apartamentos de um homem e entrou e ficou lá, e aí a Natália disse que ela não sabia, que ela não podia ir na casa das pessoas, que ela só queria conversar, que ela ficava muito sozinha e que ela foi realmente na casa desse homem. A Sue disse que esse homem em questão era um pervertido e a Natália disse que quando ele atendeu a porta ele não estava muito vestido, mas ele convidou ela pra entrar. E aí ela entrou e ele tava vendo alguns vídeos sexuais, ela não queria ver, pediu pra ele mudar, ele não mudou. Então ela tava se sentindo desconfortável e decidiu ir embora e ele não impediu que ela fosse embora. A Sue conta que além disso ela falava sobre ter relacionamentos, que ela queria ter relações com homens. A Natália sabia que muitos vizinhos não gostavam dela e ela disse que ela precisou mentir pra muitos deles. O Michael, quando ia visitar a Natália, ele ia com seus carros esportivos, então os vizinhos ficavam se perguntando por que o pai abandonou ela lá sozinha, sendo que claramente ele tinha dinheiro, né, e ela ficava lá naquelas condições, muitas vezes com a luz cortada, muitas vezes sem comida. E aí, ainda falando em comportamento sexual inadequado, também tiveram relatos lá no hospital, então é nessas horas que a gente fica se perguntando mesmo, né, porque lá também tiveram alguns relatos dela fazendo coisas inapropriadas. Relatórios alegam que a Natália teria subido em cima de uma mesa que estava rodeada por homens e teria dito que ela queria ter um namorado. Há alegações que ela teria proposto atividades sexuais com esses homens. Já a Natália diz que ela não se lembra de nada disso e que ela pode ter ouvido alguma coisa e repetido. Ela era muito nova, ela tinha 7 anos, então ela conta que ela não sabia o que podia, o que não podia dizer. E aí ela entra em outra questão também que é importante citar, que ela foi exposta a coisas sexuais desde muito nova. Então ela conta que quando ela ainda era muito pequena, quando tinha cerca de 7 anos, a Christine tentou marcar um encontro dela com um homem adulto. E aí ela conta que a Christine nunca ensinou a ela como se proteger de abuso, por exemplo, que ela não sabia nenhuma dessas coisas. Ela relata que um dia ela estava brincando e a Christine entrou do nada e começou a cortar o cabelo dela bem curto, de uma forma que ela arrumou o cabelo fazendo parecer com que a Natália fosse mais velha, e que daí ela começou a passar maquiagem na Natália também, fazendo ela parecer bem mais velha do que ela era, e que depois disso ela tirou uma foto da Natália, e aí no documentário tem uma entrevista com o Fred Gill, que é um artista que tem nanismo, e ele conta que ele conversou com a Christine várias vezes. Ele conta que eles trocavam mensagens sexuais e que ela tentou fazer com que ele marcasse um encontro com a Natália, e ele disse que absolutamente não. O Fred também disse que ela teria alegado que a Natália tinha acabado com a vida dela e que ela tinha tido relações com o Michael, que ela tinha pegado os dois no ato, e que a Natália tinha tido relações com os maridos das suas vizinhas. No documentário, tanto o Michael quanto a Natália negam que isso tenha acontecido, disseram que é tudo invenção da Christine, que isso nunca aconteceu. E aí, meses depois que a Natália já estava morando sozinha em Westfield, os Barnett recebem um e-mail. Os serviços de proteção à criança disseram para eles que eles ainda eram responsáveis pela Natália. Eles responderam através do advogado que a Natália era adulta e que os serviços de proteção à criança não tinham jurisdição sobre ela. Mas aí eles respondem dizendo que por conta da deficiência que a Natália tinha, eles eram responsáveis sim sobre ela, independente da sua idade. Não são todas as pessoas com deficiências que são dependentes dos pais a vida toda, mas no caso da Natália, ela não conseguia fazer muitas coisas sozinha. Ela não conseguia nem abrir algumas coisas, segurar algumas coisas sozinha, então dessa forma ela era dependente dele sim. E aí a Natália relata que ela tinha que tomar 3 remédios que a Christine mandava ela tomar, que dizia que era para as condições mentais que ela tinha. E aí os remédios davam muito sono, então ela tomou os remédios e dormiu. Ela acordou cerca de 1 hora depois com a Christine esmurrando a porta para entrar, e aí quando ela entrou ela perguntou se ela tinha tomado seus remédios, e a Natália disse que sim, mas ela disse que não acreditava. Então ela pegou um comprimido e deu pra Natália tomar, e aí no momento que ela foi tomar, ela virou e fez outra coisa, então ela não viu ela efetivamente tomando. Então a Natália disse que tinha tomado, e aí ela disse que ainda não acreditava, então ela pegou outro comprimido e fez ela tomar, e dessa vez ela ficou olhando, então ela tomou 3 comprimidos, e depois disso ela foi embora. A Natália foi em direção ao banheiro, e aí ela simplesmente começou a ficar tonta e apagou, então ela ficou desacordada por horas e acordou por volta das 2 da manhã, e aí ela fala que agora, olhando pra trás, ela acredita que a Christine tentou fazer com que ela tivesse uma overdose.
Algo que é bem perceptível no documentário é que a partir de algum momento, tanto a Christine quanto o Michael assumiram que a Natália era uma grande mentirosa, então para eles tudo que ela dizia era mentira, então não importava o que ela falasse, para eles era mentira. Enquanto a Natália ainda estava morando em Westfield, ela chegou a fazer uma ligação pro 911 pedindo ajuda, dizendo que ela achava que ela iria machucar os vizinhos. Ela também disse que em todos os lugares que ela morou, as pessoas viam como ela vivia, as condições que ela estava e tudo que ela passava e que ninguém fazia nada. Quando o contrato em Westfield venceu, como eu falei pra vocês, não foi renovado, e aí a Christine poderia ter mudado ela pra outro apartamento em Westfield, mas lá a Natália já era conhecida pela polícia, né, porque eles já tinham ouvido falar em alguns comportamentos que ela teve, algumas coisas assim, então parece que os Barnett queriam levar ela para outro lugar onde ninguém conhecesse ela, e para isso escolheram Lafayette, que, como eu falei para vocês, era em outro condado e era bem perigoso. E como eu falei para vocês, o segundo apartamento não era adaptado para Natália, então para ela era muito difícil fazer qualquer coisa lá. E segundo um agente do FBI, ele acredita que eles escolheram esse apartamento de propósito, justamente sabendo que pra ela ia ser muito difícil, e como forma de tentar se livrar da Natália. E aí no documentário ela e a Cynthia vão no apartamento, né, vão meio que visitar e ficam lá na frente gravando. E enquanto elas estão lá na escada, simplesmente elas escutam o barulho de um tiro, que aí elas falam, nossa, tomara que isso não seja um tiro, e de repente elas escutam um segundo tiro e decidem parar a gravação e sair de lá. Ou seja, era realmente um lugar bem perigoso onde eles deixaram ela, e tanto em Westfield quanto em Lafayette ela foi deixada sem os sapatos que ela precisava pra andar e sem o seu andador, então parecia assim que eles fizeram de tudo pra dificultar a sua vida. Já o Michael disse que na verdade era um apartamento ótimo, que ficava a 2 quadras da escola dela, onde ela faria o supletivo, que tinha um mercado também muito perto, que ficava perto do ponto de ônibus do exército, e que nesse mercado aceitava o vale alimentação dela, então ele falou que era perfeito o apartamento, que tinha tudo que ela precisava e que não era ruim de nenhuma forma. Além dela ter que subir escadas para chegar no apartamento e lá dentro nada ser adaptado para ela, eles também tiraram o telefone dela para ela não conseguir falar com ninguém. Eles sabiam que ela tinha alguns números salvos, então ela poderia ligar para alguém pedindo ajuda, e aí eventualmente eles devolvem o celular para ela, mas eles tinham apagado todos os contatos dela. Como eu falei pra vocês, às vezes eles não pagavam a conta, então ela ficava sem luz, sem comida. E a Natália disse que ela nunca escolheu morar sozinha, eles nunca conversaram com ela sobre isso, eles simplesmente deixaram ela primeiro em Westfield e depois em Lafayette, e foi isso. A Kina Weaver foi uma das vizinhas da Natália e ela disse que conheceu ela no dia que a Natália bateu em sua porta pedindo pra usar o telefone, porque ela queria ligar pros pais pra pedir dinheiro. Quando ela pegou o telefone, ela simplesmente não sabia o que fazer com ele, não sabia o número dos pais, não sabia como ligar. E aí ela pediu por um sanduíche, porque ela disse que tava com muita fome. Então a Kina disse que ela ficou se perguntando por que eles fizeram isso com ela, né, nas condições que ela tava, porque deixaram ela em um apartamento de escadas, que tinha difícil acesso e tudo mais. E pra ela parecia que a Natália tinha sido deixada pra morrer. Cerca de um mês depois de começar a fazer o seu supletivo, a Natália simplesmente desaparece, então a escola começa a ligar pro Michael e pra Christine pra perguntar se eles sabiam o que tinha acontecido, onde ela tava, e aí eles começam a ligar pra todo mundo pra tentar descobrir o que tinha acontecido. Dias depois, eles foram informados que a Natália tava morando com a Cynthia Mans e o seu marido e os seus 10 filhos, e aí o Michael ligou pra eles. E aí a Cynthia disse que tava tudo bem, que a Natália tava bem e eles não precisavam se preocupar. O Alton, o marido dela, era pastor e ele e a Cynthia sempre acolhiam crianças com necessidades especiais e cuidavam delas. Só que eles não trabalhavam, então eles basicamente viviam da ajuda do dinheiro social que essas crianças ganhavam do governo. A Natália conheceu a Cynthia através de outra vizinha que apresentou as duas, então ela foi conhecer a casa da Cynthia e depois desse dia ela nunca mais voltou pra casa dela e ficou por lá. Então no documentário ela fala com muito amor da família da Cynthia e do marido, né, do pastor, do Alton, e ela fala como se realmente ela tivesse encontrado uma família que amava ela, que cuidava dela, e ela se refere a eles como pais, meu pai e minha mãe. Então, pela primeira vez, parecia que realmente tinha uma família cuidando dela. O Michael menciona que a Christine sempre queria ficar no controle, então quando ela descobriu isso, ela não queria que isso acontecesse, e ela começou a ligar pro serviço de proteção a adultos, pra polícia também, porque ela não queria que a Natália morasse com outras pessoas. Na cabeça dela, como ela era adulta, ela tinha que morar sozinha e eles estavam pagando o aluguel e tudo mais, então ela tinha que estar lá sozinha. E aí ela descobriu que o vale alimentação da Natália estava indo pra Cynthia. Anteriormente, os pagamentos, né, de seguro social da Natália iam pros Barnett, e eles que pagavam aluguel, as contas, comida, enfim. E aí, a partir desse momento, eles descobriram que não estava indo mais pra eles, e sim pra Cynthia, que era a pessoa que estava cuidando da Natália.
A própria Natália assinou a transferência para que a Cynthia começasse a receber esses pagamentos no lugar dos Barnett. Posteriormente, a Cynthia iria testemunhar que ela cobrava $250 por mês da Natália para que ela morasse com eles, para que eles ensinassem ela a ler, a escrever, a fazer contas. A Natália conta que na época ela nem sabia que ela recebia dinheiro por invalidez no seguro social, então ela fala que ela não sabia fazer contas, então ela não entendia quanto ela recebia, como recebia, nada disso, então ficava meio que por conta da Cynthia mesmo. O Michael alega que depois que a Natália foi morar com os Mans, eles decidiram sublocar o seu apartamento, que era o que o Michael e a Christine pagavam aluguel. Segundo ele, isso não era permitido, e quando eles descobriram que isso estava sendo feito, ela tinha sido despejada do apartamento, mas que nessa altura isso não fez diferença porque ela já estava morando com a Cynthia. Segundo a Natália, com os Mans ela era tratada como família, então ela estava muito feliz lá. E aí a Cynthia conta que a Christine começou a ligar várias vezes pra Natália, perguntando quando ela ia voltar pro apartamento, porque não era pra ela estar morando com os Mans, era pra ela estar morando lá sozinha. O que levou a investigação inicial do caso de negligência com a Natália foi uma ligação do Excel Center, Centro de Educação para Adultos, onde ela estudava, em setembro de 2014. Eles achavam que ela parecia muito uma criança, seus documentos diziam que ela tinha 25 anos, mas os funcionários e professores percebiam pelas conversas dela que parecia que ela tinha cerca de 11 anos. Entre 2014 e 2019, o caso foi investigado pelas autoridades que estavam tentando entender o que passava ali. Só que as coisas só andaram com a investigação em 2019, depois do envolvimento do detetive Brandon Davenport. Ele se envolveu depois que o médico entrou em contato dizendo que atendeu uma paciente com nanismo, a qual seus documentos não condiziam com a pessoa que ele atendeu. Os documentos diziam que ela era adulta, quando na verdade ela era criança. A investigação do Brandon se baseou muito na idade da Natália e no fato de que ele acreditava que ela era sim uma criança e que ela foi abandonada para viver sozinha aos 8 anos de idade. Ele queria acusar os Barnett de negligência infantil. Em 2019, os Barnett já estavam divorciados, o divórcio aconteceu pouco depois da mudança para o Canadá. A Christine pediu para o Michael voltar para os Estados Unidos depois de uma discussão que eles tiveram. O Michael se exaltou porque ela estava gritando e disse que se ela não parasse, ele a mataria. A Christine filmou esse momento e passou a dizer aos filhos que o pai queria matá-los. Quando o Michael voltou para os Estados Unidos, ela começou a ameaçá-lo dizendo que ele tinha acusações criminais no Canadá e não poderia voltar para lá. Ele alegou que não via os filhos mais novos há muito tempo e o Jacob foi morar com ele na época porque ele se revoltou porque a mãe não quis dar o dinheiro para ele, do livro, no caso que ela tinha prometido, então ele voltou para os Estados Unidos e foi morar com o Michael. Já em 2019, o detetive Brandon conversou com o Michael, que dizia acreditar que a Natália era sim adulta. Apesar disso, ele jogou a culpa de tudo na Christine e disse que ele também era manipulado por ela, que ela era a grande vilã. Só que aí, na entrevista, ele alegou que achava que a Natália tinha 21 ou 22 anos em 2019, o que pelas contas faria com que ela tivesse 16 anos em 2014, quando ela foi abandonada para viver sozinha. Com essas alegações de que eles sabiam que a Natália não era adulta quando ela foi deixada para morar sozinha, a polícia conseguiu construir um caso de negligência infantil contra os dois. Michael resolveu se entregar para as autoridades e no dia seguinte a Christine também se entregou. Eles pagaram suas fianças e foram liberados para aguardar o julgamento. Por incrível que pareça, ainda em 2019 a Christine entrou em contato com pessoas solicitando doações para apoiar a campanha internacional para abolir o uso de isolamento, contenção, abuso físico e verbal de crianças com deficiência. Ela inclusive pediu ajuda ao músico Fred Gill, aquele que eu comentei com vocês, que tinha nanismo e que ela tentou marcar um encontro com a Natália, segundo ele mesmo, porque ele é uma pessoa importante dentro da comunidade. Durante a investigação, Michael descobriu que a Christine o traía bastante enquanto eles ainda eram casados. Ele também contou que ela usava o sexo como ferramenta de manipulação com ele. O caso da promotoria foi construído com base na Natália ser uma criança na época em que foi abandonada. Um exame de DNA de 2019, feito com uma amostra cedida por sua mãe biológica, Ana Gava, confirmou que ela era realmente a mãe da Natália e que ela tinha nascido no dia 4 de setembro de 2003, fazendo com que ela tivesse 9 anos na primeira vez que ela foi deixada para morar sozinha. Apesar de existirem essas evidências, o juiz não permitiu que fosse considerado que a Natália era uma criança e nem que isso fosse mencionado. Então, no julgamento do Michael, todos precisavam tratá-la como adulta e considerar que ela nasceu em 89. A promotoria teve que adaptar o caso e acusar o Michael de negligenciar uma pessoa com necessidades especiais. Então, a Natália não pôde falar da sua idade real no tribunal. No processo, a Nicole DePaul deu depoimento e mostrou uma foto que ela tinha da Natália, em que ela tinha machucados no rosto, arranhões e olho roxo. Ela estava com o cabelo cortado e parecia estar sofrendo bastante. Era a época em que ela estava morando no apartamento em Lafayette. Os machucados podem ser consequência de uma queda das escadas. No julgamento, a promotoria focou nisso, no fato dela não ter tido qualquer tipo de apoio ou adaptação para ela na casa onde ela estava. Os Barnett não ajudavam com médicos, não deixavam ninguém cuidando dela para ajudá-la a cozinhar ou ajudá-la nos cuidados do dia a dia. A situação dela colocava em perigo. Ela, inclusive, se lembra de ficar uma semana sem luz no verão e estava muito quente, ela perdeu tudo que estava na geladeira.
Em mensagens, o Michael questiona sobre as informações da luz, da casa da Natália, que ele não conseguia pagar por falta de informações. A Christine respondeu que ela tinha 24 anos e podia fazer isso sozinha. A Christine tirou o telefone da Natália e nessa época o Michael efetivamente ajudou a Natália. Ele ligou a eletricidade de volta para ela, instalou ar-condicionado no apartamento e comprou comida. A Christine parecia querer colocar toda a responsabilidade dos cuidados com a Natália em Michael, já que ela não morava mais nos Estados Unidos. Depois de 2 horas de deliberação, os jurados decidiram que o Michael era inocente. Uma das juradas deu uma entrevista no documentário e disse que no começo todos concordavam que ele era culpado de negligência, só que conforme avaliaram as exigências do juiz, os critérios que precisavam considerar, eles se sentiram compelidos a declarar a inocência para Michael. Essa jurada em específico disse que depois do veredito ela chegou em casa e pesquisou sobre a Natália, obtendo informações que não foram fornecidas pelo tribunal, o que fez com que ela sentisse que ela e os demais jurados não tivessem feito justiça nesse caso. Todos estavam ansiosos pelo julgamento da Christine, mas as acusações contra ela foram retiradas. A mãe biológica da Natália deu entrevista no documentário e disse que ela até queria se reaproximar e ter contato com ela, mas a Natália disse que depois de todo esse tempo ela não quer contato com a mãe biológica porque ela tá muito feliz morando com os Mans. E aí, no documentário, ela conta que ela começou a relembrar algumas coisas que ela passou no orfanato na Ucrânia, coisas assustadoras que ela preferia não lembrar. Em 2013, a polícia abriu uma investigação para tentar entender quem era a Natália e como ela chegou nos Estados Unidos. O Centro de Educação para Adultos entregou uma carta para as autoridades que a Natália escreveu em setembro de 2013, onde há indícios de que ela tenha sofrido abuso antes mesmo de ser adotada pelos Barnett. Na carta ela diz que nasceu na Ucrânia, mas que ela não tem muitas lembranças, ela só se lembra de ter ficado em um orfanato, de ter passado por coisas ruins. Ela fala que recebeu uma injeção que fez ela desmaiar e quando acordou ela estava em um orfanato para bebês. Depois ela viu um homem colocar uma coisa em seu rosto, uma toalha ou sei lá. Ela conta que a equipe do orfanato era muito limitada, eles precisavam cuidar de um número grande de crianças e que para conseguir controlar todo mundo, eles tinham algumas táticas que eles usavam. Ela conta que um dia as crianças estavam brincando até que ouviram passos fortes chegando em direção a eles, então todo mundo correu, mas ela sabia que ela não conseguia correr, então ela se escondeu atrás de um sofá. Ela disse que as crianças tinham ido para os seus quartos e só ela tinha ficado lá, então ela viu um homem com uma grande capa preta e uma máscara verde. Ela disse que o homem ouviu ela chorando, então ele foi atrás dela, mas ela estava escondida em um local que ele não conseguia alcançar, então ele ficou olhando para ela por um tempo e depois ele foi embora. Ela disse que estava extremamente apavorada e que tinha uma pessoa que estava escondida também e que depois que o homem saiu, essa pessoa foi até ela e a abraçou. E aí tem essa lembrança de alguém colocando uma toalha, ou um pano no seu rosto e ela disse que ela apagou e quando acordou ela estava sendo carregada para um local que parecia um prédio assim com apartamentos. Ela se lembra de estar em um local que parecia um consultório médico e aí levar uma injeção no braço, onde ela apagou novamente. Ela acordou em um sofá e ela disse que tinha um homem junto com ela, mas ela não se lembra do rosto dele. Sua próxima memória é de volta no orfanato e ela não se lembra como ela voltou pra lá. E aí, durante toda a investigação, eles conseguiram uma foto dela no orfanato e mostraram pra ela essa foto, onde ela era bem pequenininha e aí ela estava usando fraldas e tinha um homem segurando suas pernas. Ela conta que todo o tempo que ela morou na Ucrânia é muito nebuloso para ela e ela não consegue nem se lembrar como ela foi parar nos Estados Unidos. O documentário afirma que o homem que trabalhou no processo de adoção dela lá na Ucrânia foi cassado um mês depois por corrupção e que todos os documentos da adoção dela simplesmente sumiram. A Ana Gava, que é a mãe biológica da Natália, disse que nunca chegou a ver uma certidão de nascimento dela, que ela só ficou sabendo que ela estava nos Estados Unidos depois que ela já tinha sido levada para lá. E aparentemente, antes disso, a Natália chegou a morar com uma família temporária ainda na Ucrânia. Em abril de 2023, 6 meses depois que o Michael foi absolvido, e após o término da ordem de silêncio que ele tinha com a Natália, ele decidiu entrar em contato com ela para que os dois pudessem sentar e ter uma conversa para esclarecer as coisas. No documentário, a Natália conta que o Michael nunca agrediu ela, mas que ele sabia o que estava acontecendo na casa, que ele sabia que a Christine agredia ela e que ele, como adulto, poderia ter tirado ela daquela situação e ele não fez isso. Por ele não ter feito nada, ela sente que o Michael é tão culpado quanto a Christine. E aí ela tá lá na porta com o pai dela, o Alton, que é o pastor, e aí antes de entrar, ele começa a dizer algumas palavras, meio que fazer uma oração ali com a Natália, então ele fala que Deus está com ela, que ele está no comando, e que aquele é o momento dela descobrir a verdade e que o Michael é um mentiroso. Quando eles começam a conversar, o Michael explica pra Natália que ele também era uma vítima da Christine. Ele fala que ele também foi abusado por ela e que ele era ameaçado o tempo todo por ela, então ele sentia que ele não podia fazer nada porque qualquer coisa que ele fizesse fosse contra ela, ela dizia que ele não poderia ver os seus filhos.
Quando a Natália questiona ele por que ele não foi embora daquela casa, né, ele fala que ele tentou várias vezes, mas que ele sempre acabava no hospital. E aí a Natália pergunta por que ele se casou com a Christine afinal, e ele responde: só o diabo sabe. Nesse momento, o pastor fala que aquele ambiente precisa ser respeitado, que ele não quer que o Michael use essas palavras, e nisso a própria Natália já tinha pedido para ele não usar palavrões e coisas do tipo, e o Michael usa muito. Então o advogado dele entra na conversa e fala que é o jeito do Michael e que isso também precisa ser respeitado, né? E aí o Michael se levanta, meio que eles começam a discutir, ele fala que ele não aguenta, que ele não vai mais ficar ali, então ele tira o microfone, entra no carro dele e vai embora. E aí, um mês depois, eles decidem tentar essa conversa novamente, dessa vez sem o advogado do Michael e sem o pai da Natália, e aí eles conseguem conversar. Porém, tem muitas inconsistências, tanto nas falas do Michael, quanto nas falas da Natália. O Michael parecia medir muito as suas palavras, pensar muito no que ele ia dizer, para que nada do que ele dissesse fosse usado contra ele, para que não abrissem um processo contra ele. E ele também impôs uma regra para que eles tivessem essa conversa, que era a questão da idade da Natália, isso não poderia ser citado. O Michael também negou ter conhecido esse Ciccone, que adotaram a Natália antes dos Barnett, e ele também negou estar presente em algumas situações de abuso em que Natália disse que ele estava presente. Ou seja, basicamente eles apresentavam versões diferentes de situações que eles tinham vivido, e aí no fim a Natália disse que ela ainda sentia que faltavam respostas para algumas questões. Então nessa parte eu nem vou me alongar muito, porque tem muita inconsistência, e aí é de novo aquela conversa, quem tá falando a verdade. E aí quem quiser assistir o documentário vocês vão ver que é tipo assim, realmente não dá pra entender quem tá falando a verdade e quem tá mentindo. Um pouco da minha opinião também é que o Michael, ele é muito dramático, então ele encena muito em muitos momentos, o que faz ser ainda mais difícil de tentar julgar em que momento ele tá falando a verdade ou não. E a própria Natália também, em muitos momentos, ela tá falando de coisas extremamente difíceis e ela não demonstra emoção alguma. Em muitos momentos ela cobriu o rosto como se estivesse chorando, mas ela nem estava chorando de fato, então é muito difícil julgar as coisas nesse caso, é muito difícil mesmo, assim. E aí, seguindo o caso, em 2016, os Manns tentaram adotar a Natália legalmente, mas o juiz não autorizou. Ela queria ser adotada primeiro por eles para poder não usar mais o nome, né, o sobrenome Barnett, e para que ela pudesse entrar com processos legais contra eles, né, processos de negligência e de abuso. Ela também fez um exame de DNA para acabar de vez com essas especulações sobre a sua idade, para que provasse exatamente que idade ela tem. O resultado saiu no dia 14 de 2023 e dizia que ela tinha cerca de 22 anos, só que, de acordo com a sua certidão e com a data que a mãe dela disse que ela nasceu, ela teria 20 anos, na verdade. No documentário, a Cynthia relata que a Natália nunca teve problemas com os seus irmãos, né? Ao todo eram 10 crianças já que a Cynthia cuidava, e que todos se davam muito bem, mas uma das irmãs da Natália disse que quando ela era bebê, a Natália mordeu o braço dela. Também tem alguns documentos que mostram que a Natália foi levada para um hospital em São Francisco, alegando que ela teve comportamentos violentos com os irmãos dela, que ela inclusive machucou os irmãos e que na época os Manns não queriam que ela voltasse para casa deles. Em outro relatório, dizem que ela queria pegar um táxi e voltar para casa dos Manns, então o hospital entrou em contato com eles e eles responderam que eles não queriam que ela voltasse, não queriam que ela entrasse na casa deles e nem ligasse para eles. E esses relatórios foram escritos pela própria equipe do hospital. A Cynthia dá uma versão diferente, dizendo que ela nunca entrou em contato com o hospital porque legalmente, né, pela certidão, a Natália era uma pessoa adulta, então ela não podia nem acompanhá-la quando ela precisava ir pro hospital. Ela disse que essas palavras não são dela e que, na verdade, ela acredita até que a Christine possa ter ligado pro hospital e dito aquelas coisas. O Terence Skinner é advogado do Michael, ele aparece várias vezes e ele fala que ele acredita que a Natália é adulta, que todas as famílias pelas quais ela passou deram relatos semelhantes em relação a ela ter sido agressiva com os membros da família. A Cynthia relata que no começo a Natália tinha alguns comportamentos inadequados, às vezes ela tinha comportamentos com cunho sexual e que ela não sabia direito o que podia, o que não podia fazer, e ela fala que conforme eles foram educando ela, ensinando as coisas pra ela, o que podia e o que não podia, ela já foi melhorando. Em 12 de junho de 2023, ela foi oficialmente adotada por eles. A intenção da Natália era conseguir mudar novamente a sua data de nascimento, né, o ano principalmente, para que ela pudesse voltar pra escola, se formar e até ir pra faculdade. Quando isso aconteceu, né, quando ela conseguiu ser adotada, quando chegou nesse ponto, a equipe que estava gravando o documentário achou que era isso, que o caso finalmente estava encerrado, mas não foi isso que aconteceu. 6 meses depois, no dia 1º de dezembro de 2023, os Manns ligam para a equipe de produção dizendo que a Natália estava surtada.
Eles falaram que ela tava fora de si, que ela tava conversando com um homem na internet, esse homem era do Reino Unido, e ele tava fazendo ela ficar contra a sua família. Eles disseram que ela queria arrumar suas coisas e ir pra lá morar com ele, e que ela teria até dito que eles tinham feito ela de refém. O Eric, que é o produtor do programa, disse que eles estavam finalizando a edição, né, do documentário, achando que tinha dado tudo certo no fim, que a Natália teve um final feliz, quando eles receberam essa ligação e que pra ele foi chocante, porque eles foram arrastados de volta pra história. A Natália foi adotada em junho, em agosto a família toda se mudou pro Tennessee, e aí eles compraram um trailer que foi comprado com o dinheiro que a Natália ganhou, por conta de algumas participações que ela fez em programas de TV, como Dr. Phil, arrecadações online no GoFundMe, que as pessoas faziam doações pra ela. E aí a Natália conheceu esse homem do Reino Unido chamado Neil, e aí ela disse que eles estavam conversando e estavam namorando online. E de acordo com os mens, ela estava sendo manipulada por ele, e aí primeiro ela queria ir direto pro Reino Unido. Então eles decidiram que não queriam mais ela na casa deles, e queriam inclusive a ajuda do programa para colocar ela em um apartamento na Indiana. Os produtores do programa acharam perigoso colocar a Natália de novo para morar sozinha, né? E aí eles perguntaram pros mens se seria interessante entrar em contato com os DePaul, que foram aquela família que eu contei pra vocês lá atrás, que tentou adotar a Natália, mas que não conseguiu. Isso lá em 2009, né? Então, eles têm uma casa toda adaptada, porque todos eles da família têm nanismo, eles moram em Nova York, então parecia ser uma boa ideia, né? Os produtores do programa acreditavam. Só que aí os mens falaram que eles não queriam que a Natália morasse com ninguém. Essa ligação fez com que eles se questionassem quem eram realmente os mens, porque até aquele momento eles pareciam ser uma família muito amorosa pra Natália, e tinha muita raiva naquela ligação, então era um lado que eles não conheciam, e aí eles começaram a se perguntar, né, quem são essas pessoas. Eles tentavam, né, manter essa imagem de família perfeita, e aí o advogado do Michael disse que fez uma investigação sobre os mens e descobriu que eles eram mentirosos e charlatões. Ele relata que o Alton, o pastor, seleciona de maneira proposital as pessoas que ele vai trazer para sua casa de acordo com as suas deficiências. Ele pega o dinheiro dessas pessoas se tornando o beneficiário dos pagamentos que eles recebem do governo. E como eu já tinha falado para vocês, a renda da família se baseia nisso. E segundo o advogado, a pior parte de tudo isso é que eles isolam as vítimas. Então ele acreditava que desde o momento que a Natália tinha ido morar com eles, ela estava sendo isolada e estava fazendo parte do que ele até chamou de culto, sendo doutrinada por eles há anos. E aí depois que os mens fizeram essa ligação pro programa, né, pra produção, quem ligou pra eles foi a própria Natália e o Neil, né, o seu namorado. E eles disseram que ela estava em uma situação de perigo, morando com os mens, e se tinha como eles ajudarem de alguma forma, já que o Neil tentou falar com a polícia e a polícia não fez nada. De acordo com o Neil, depois que eles descobriram que os dois estavam conversando, eles decidiram tirar o telefone e o computador da Natália para que ela não pudesse mais conversar com ele. E aí os mens falaram que queriam falar sobre essa questão na gravação, porque eles não queriam que as palavras fossem distorcidas em uma narrativa maluca. Então, dessa forma, a produção decidiu ir pra lá pra conversar com eles, pegaram um voo, foram pro Tennessee pra poder conversar com todos eles, né, com a Cynthia, com a Natália e com o Alton. Só que chegando lá, eles simplesmente disseram: tá tudo bem, a gente resolveu, vocês podem voltar pra casa de vocês. A produção percebeu que o tom tinha mudado e eles queriam entender o porquê. Os mens disseram que a Natália tinha mudado de ideia e que ela não queria mais ir embora. Quando a produção chegou na casa, os mens disseram que eles descobriram que a Natália estava conversando com o namorado a noite toda e que ele começou a falar pra ela que a fé dela não era correta, porque os pais dela, né, os mens, estavam manipulando ela através da fé pra poder manter ela dentro da casa pra ficar com o seu dinheiro. E aí os mens descobriram que ela estava planejando fugir pro Reino Unido pra morar com o Neil. Os produtores pediram pra ver essas mensagens, né, eles queriam ler e tirar as próprias conclusões, mas aí os mens disseram que a Natália tinha excluído todas as redes sociais. E aí a Natália disse que antes de conhecer o Neil, ela nunca tinha pensado em deixar os pais. Os mens começaram a falar como se a Natália não fosse mais ela mesma e que depois que ela conheceu essa pessoa, ela tinha mudado, que ele tinha sido usado pelo demônio pra falar com a Natália e que dessa forma ela não conseguia mais sentir a presença de Deus. O que, segundo eles, nunca tinha acontecido antes. A solução que eles encontraram foi cortar a internet dela para protegê-la. Eles falam sobre o namoro na igreja, que Deus revelaria no momento certo quem ela deveria namorar e que esse homem substituiria o lugar do seu pai em sua vida. A Natália admite que estava errada, que ela achou que tivesse apaixonada e que ela realmente estava pensando em sair de casa. A Cynthia falou sobre o risco dela ser traficada e alguém fazer algum mal a ela. Eles comentaram sobre o fato dela ter ido pro culto e ter que sair várias vezes durante o culto para vomitar, e eles disseram que ela estava expulsando os demônios. O programa conseguiu ter acesso às mensagens que ela trocou com o Neil através dele, então ele mostrou as mensagens, e aí ela dizia que ela não estava feliz porque eles tratavam ela como se ela fosse uma adolescente de 15 anos.
Só que aí, quando ela tava com os mens falando, né, com os produtores, ela dizia que ela tava feliz com eles. E aí os produtores decidem comentar sobre o fato deles terem ligado pra eles primeiro, dizendo que queriam ajuda pra achar um lugar pra Natália morar, e que nesse caso ela moraria sozinha, né, e eles sabem das suas condições, sabem que é muito difícil pra ela morar sozinha, sem ajuda. E agora, de repente, eles mesmos estão falando que ela não pode morar sozinha de jeito nenhum, então eles até chegam a citar a ideia que eles tiveram, né, de entrar em contato com os DePaul. E aí, o Alton fica bem desconfortável e fala que a Natália tá onde ela deveria estar. O Eric, que é o produtor, disse que quando ele tava conversando com a Natália, ela parecia não estar natural, falando coisas ensaiadas, e que no momento que ele citou os DePaul, ela parecia se iluminar, só que rapidamente o Alton cortou o assunto. Quem tava vendo de fora aquela situação parecia que os men estavam tentando silenciar a Natália naquele momento. E aí tem a questão, né? Por que eles estariam fazendo isso? E aí o documentário traz alguns relatos de pessoas que conhecem os mens e trazem algumas respostas para essa pergunta. A Tamara Lee, a esposa do bispo Stephen Thomas Lee, da Igreja Apostólica Pentecostal One Way, ela disse que o estilo de criação de filhos dos mens é super protetor e estrito. E eles têm problemas de controle. Ela os conhece desde 2010, quando o casal se juntou à igreja e seu marido celebrou o casamento deles. Diz que quando conheceram ele, Alton Mens era uma pessoa não muito acessível, era maldoso. Ele bebia, xingava e nunca teve um emprego. A família vivia e se mantinha com o seguro social das crianças com deficiência que moravam com eles. Em 2015, eles resolveram deixar a igreja One Way para abrir a própria igreja dentro da casa deles. A Tamara acredita que o Alton quis sair da igreja deles e montar a própria porque ele queria ter autoridade e comandar a própria igreja. Só que ele só teve uma pequena congregação em Crawfordsville com cerca de 10 membros, a maior parte deles sendo membros da sua família. O Alton se autodenomina um bispo. Ele pede para que todos o chamem dessa maneira, mas ele não recebeu essa designação por nenhum membro da igreja que estivesse em uma posição mais alta do que ele. Ele apenas se nomeou dessa forma e pede para que as pessoas o chamem assim. E no documentário chamam ele de pastor também, e eu chamei ele de pastor aqui várias vezes durante o vídeo. A Tamara diz que a Natália foi mantida trancada dentro desse ambiente e eles a assistiram como gaviões. A casa no Tennessee foi comprada em dinheiro vivo. A Tamara soube que eles foram no programa do Dr. Phil e receberam $300 mil pelo menos. E ela sabe sem dúvidas de que sem o dinheiro da Natália eles não teriam comprado a casa. O Ed Ramey, antigo vizinho, diz que eles tiveram discussões mais de uma vez. A primeira interação que ele teve com o casal foi porque o filho dele amassou sem querer o carro do Alton, que tinha uma pintura de $5 mil. Uma bolinha de borracha bateu no carro e o Alton queria que o vizinho pagasse os $5 mil para ele. O Ed diz que ele já limpou a casa dos mens e que era muito suja, tinha restos de comida e bichos como baratas subindo pelas paredes. Segundo ele, os mens não eram bons pais. Ao mesmo tempo que o Neil, né, o namorado da Natália, tentou pedir ajuda ao programa, ele entrou em contato com a Nicole DePaul a pedido da Natália. A Nicole disse que ele falou pra ela sobre as coisas horríveis que a Natália estava passando com os mens. Ele relatou que os mens tiraram o telefone dela, a internet e todas as formas de contato com o mundo exterior. Estavam mantendo-a como prisioneira e ela queria a ajuda dos DePaul. O Neil relatou que ele se comunicava com a Natália através de mensagens no Duolingo. Segundo ele, a Natália falou sobre estar em constante dor e não saber se algo poderia ser feito cirurgicamente para ajudá-la. Ela achava que precisaria conviver com a dor. Ela também relatava sobre estar com problemas com sua menstruação e os mens apenas diziam para ela que eles iriam rezar por ela, mas não levavam ela no médico. O Neil também relatou que eles estavam roubando a Natália, que as economias dela foram usadas na compra da casa do Tennessee e que nada estava no nome dela. Ela dizia constantemente que estava vivendo no inferno e queria ajuda para sair. A Nicole e a Natália conseguiram se comunicar também através do Duolingo e a Nicole estava disposta a ajudá-la. O Vince, que é o marido da Nicole, pediu pra ela ir com mais calma na situação porque a Natália esteve com eles quando era criança. Só que agora ela era uma adulta e eles não podiam ignorar as acusações que foram feitas contra ela de que ela tinha comportamentos violentos. A Nicole se emociona e fica triste de pensar que eles poderiam ter lutado mais pra adotar a Natália no passado e que ela poderia estar muito à frente em quesito de educação, porque Mackenzie, por exemplo, 2 anos mais nova do que a Natália, teve oportunidades e está na faculdade. De qualquer forma, a Nicole e a Mackenzie combinaram de ajudar a Natália a fugir. O plano era que as duas pegariam a Natália na igreja. Ela pediria licença para ir ao banheiro e elas pegariam a Natália em um pequeno intervalo de tempo. O culto começava às 7 horas, então a Natália pediria para sair às 7h05. A tentativa de resgate aconteceu no dia 22 de dezembro de 2023. A Nicole convidou os produtores do programa para acompanharem o resgate. Ela e a filha Mackenzie voaram até o Tennessee, alugaram um carro e contrataram um motorista, porque precisavam fazer a viagem de volta para Nova York de carro, já que a identidade da Natália estava vencida há anos e os mens não fizeram outra para ela.
Então as duas chegam no local às 7h08, e aí elas começaram a ficar preocupadas porque a Natália não aparecia, então elas ficaram com medo que ela tivesse aparecido naquele intervalo curto de tempo e já tivesse voltado pra igreja, só que na verdade ela chegou com os mens bem atrasada pro culto, ela chegou às 7h36. Então a Natália conseguiu sair do culto e elas conseguiram fazer o resgate, só que logo depois que elas começaram a fazer a viagem, a Natália mandou uma mensagem pra Cynthia dizendo que ela estava com os DePaul e que ela a amava. A Cynthia mandou uma mensagem perguntando se ela estava segura, a Natália disse que sim, e aí ela perguntou se eles continuariam sendo os beneficiários do seu seguro social, e a Natália respondeu, eu gostaria que sim. Nesse momento, a Nicole acha a situação ainda mais esquisita, porque ela imaginou que ela e a Mackenzie estariam ajudando ela a sair dessa situação, mas não que elas iriam sustentá-la. E uma coisa que deixava a Nicole muito revoltada eram as questões de saúde, né, da Natália, porque todo o tempo que ela ficou com os mens, em nenhum momento eles usaram o dinheiro dela ou o dinheiro que ela ganhou nas participações nos programas pra ajudá-la, então ela não fez nenhuma cirurgia, nada que fosse melhorar, né, a sua saúde, quando todo esse dinheiro, principalmente o dinheiro que ela recebia todo mês, era um dinheiro pra isso. Desde que ela passou a morar com os mens, todo o dinheiro que ela ganhava ia direto pra Cynthia, que dava 10% pro dízimo, e o resto ela usava pra comprar comida, pra pagar o aluguel. Então a Natália nunca teve nada desse dinheiro, nunca fizeram uma poupança pra ela, nunca deram nenhuma porcentagem desse dinheiro pra ela, e nunca se preocuparam com essas questões de saúde. Então, por exemplo, eles nem levavam ela pra ter consultas com especialistas, nada do tipo, assim, ela nunca teve acompanhamento nenhum. Tem uma especialista legal que fala no documentário que os mens sempre cuidavam de 8 a 10 crianças, sempre. Como eu falei pra vocês, eles não trabalhavam, então todo o dinheiro, né, o sustento deles, vinham dessas crianças, do seguro social deles, então eles ganhavam por ano cerca de $100 mil só disso. A Natália tinha muitas dores na coluna e ela precisava fazer uma cirurgia, porque caso ela não fizesse, ela poderia ficar paralisada no futuro. Os mens nunca foram atrás de levar ela pra fazer nada, como eu disse pra vocês, nem consultas, nem cirurgias, nada. E eles sempre falavam pra ela que Deus a curaria de tudo. A viagem até Nova York era de 16 horas de carro, e aí a Nicole disse que elas se divertiram bastante nessa viagem, as três, mas que em muitos momentos a Natália dizia que estava sentindo falta dos pais, e isso era muito contraditório, porque ela que pediu ajuda pra sair de lá, e ela dizia que estava vivendo um inferno, e tinha acabado de sair de lá e ficava dizendo que estava com saudade, então pra ela não fazia muito sentido. A Natália passou o Natal com os DePaul, e aí a Nicole conta que queria dar presente pra ela de Natal, e ela deu dinheiro pra Mackenzie, queria dar dinheiro pra ela também, né, pra Natália. Então ela pediu uma conta pra ela poder fazer uma transferência, e a Natália passou uma conta pra ela, mas só depois ela descobriu que essa conta não era da Natália, era da Cynthia. Como a Natália não tinha um documento de identidade atualizado, ela não podia ter uma conta no banco, então tudo que ela recebia de dinheiro ia direto pra conta dos mens, eram eles que administravam todo o dinheiro dela, e nessa altura ela já podia ter a sua conta, né? Então ela já tinha 20 anos. Os DePaul ficavam se perguntando qual era a intenção real da Natália, né? Porque ela pediu ajuda pra sair de lá, dizendo que era um inferno. Mas depois que saiu, os mens continuavam sendo os beneficiários, então eles queriam entender o porquê disso. Ao programa, a Natália fala que a relação dela com os mens está boa, que ela gosta muito deles. Ela meio que se esquiva, assim, das perguntas, e ela fala que ela não quer dizer sobre aquela ligação que eles fizeram pedindo ajuda, dizendo que ela tava com o demônio, e ela não quer falar sobre isso porque causaria muito drama. Já a Nicole acredita que eles estão extorquindo a Natália, e pra ela isso tá muito claro, então ela chega a confrontá-la, né, em frente às câmeras, e aí a Natália pede pra que a gravação seja cortada. Em fevereiro de 2024, a equipe queria mostrar alguns vídeos pra Natália de entrevistas que eles fizeram com pessoas que conheciam os mens e que diziam coisas sobre eles, né, e aí a Natália disse que não queria ver, mas que os DePaul podiam ver e depois contar pra ela o que tinham nessas entrevistas. Então, nesses vídeos tinham alguns relatos, e um deles era de um pai que deixou seu filho morando com a Cynthia porque acreditava que ele estaria bem, né, já que ela cuidava de crianças com deficiência. O filho ficou sob os cuidados da Cynthia de 2019 a 2022, e aí ele relata que a Cynthia agredia as crianças, que ele mesmo viu a Cynthia dar um tapa na cara da Natália. Ele via ela batendo nas crianças, que ela usava um cinto pra isso, e que um dia ele fez xixi nas calças porque ela não deixava ele ir no banheiro. Esse mesmo homem alegou que a Cynthia tentou pegar a guarda do filho dele pra ela, que ela levou todos os documentos dizendo que ele só precisava assinar, que dessa forma ela teria a guarda e ela teria o dinheiro do seguro social do filho dele, mas ele não assinou. Ele relata que ela insistiu umas 3 vezes, mas que ele não fez isso, e que ele acredita que eles não são religiosos e que eles são, na verdade, uma seita. Ele fala que ele foi em um culto e ele percebeu que tudo que o Alton falava era mentira. Ele fala que supostamente eles não podem xingar ou beber, e que o Alton faz essas duas coisas.
E aí tem outros relatos de pessoas que viram situações de agressão onde a Cynthia batia nas crianças. Inclusive, os serviços de proteção à criança foram chamados várias vezes lá por conta dessas agressões. Mas os men sempre alegavam que as acusações eram infundadas. Quando a Cynthia conversou com um documentário em 2023, ela disse a mesma coisa, que eles iam lá por acusações infundadas e que a Natália costumava bater nos irmãos. Esse homem que relatou, que ele deixou o filho sob os cuidados dos mens se chama Robert. Tem alguns relatos na internet que os mens cortaram as relações com ele, porque na verdade ele seria um agressor sexual registrado. Pessoas que conviveram com a Natália e com os mens dizem que ela sofreu muito abuso e muita violência deles, mas ela parece não querer falar sobre isso. Tem um casal chamado Matthew e Anna Newlin, e eles conversaram com o documentário. Eles viveram por um tempo com os mens entre 2014 e 2015, e nesse período a Anna estava grávida. Atualmente eles não são mais casados. Por telefone, ela falou aos produtores do documentário que a Natália era espancada o tempo todo por Cynthia e que Alton também era violento e tinha derrubado ela das escadas. Porém, quando ela falou em frente às câmeras, ela disse que a Natália teve o melhor cuidado que poderia ter e que nunca viu nada que a preocupou. A Anna disse que os mens eram adeptos de bater nos filhos, mas nada fora do normal, e disse que eles estavam sendo falsamente acusados. Já o Matthew acha que a Anna foi ameaçada ou estava com medo de alguma coisa e falou que ele presenciou a Natália sendo espancada pelo Alton. Ele disse que um dia ouviu uma criança gritando e sabia que os gritos vinham de dentro do porão da igreja. Quando chegou lá, ele viu o Alton espancando a Natália. O Matthew disse que a Natália falou pra ele que tinha medo dos mens e que queria sair da casa. As filhas da Anna e do Matthew ainda moram com os mens e acredita-se que esse possa ser o motivo pelo qual a Anna não falou abertamente em frente às câmeras. A produção do programa pediu para que essas alegações fossem investigadas pela polícia, e aí na terceira temporada os mens não aparecem para justificar nada disso. Os DePaul viram todos esses vídeos, sobre as alegações e as acusações contra os mens e ficaram chocados. O Vince até comenta sobre o fato de conhecer pessoas com nanismo que ficaram paralisadas por apanharem dos pais devido à compressão de medula. Mas eles ainda queriam ajudar a Natália, então eles queriam que ela fizesse acompanhamento psicológico para lidar com toda essa relação que ela tinha com os mens. Parecia que ela ainda tinha muita influência vindo deles, muito medo também, mas ela não queria fazer. Quando eles contaram pra ela o que tinha naqueles vídeos, o conteúdo, ela disse que era tudo mentira. A Natália continuava morando com os DePaul, mas todo o dinheiro que ela recebia continuava indo pros mens. Então a Nicole fala que ela percebia duas personalidades diferentes. Quando ligava a câmera, a Natália dizia que amava os mens, que tava tudo bem, só que quando desligava, ela reclamava deles o tempo todo. No começo, a Nicole começou a achar que a Natália tinha sofrido uma lavagem cerebral e ainda estava sob muita influência dos mens, mas conforme o tempo passou, ela começou a acreditar que, na verdade, a Natália estava sendo chantageada por eles. Naquela ligação que os mens fizeram pro programa, eles falaram que a Natália fez outras coisas. E aí, uma teoria que ela tem é que talvez eles ainda tenham essas mensagens que eles disseram que apagaram e possam estar usando isso contra a Natália, possam estar ameaçando ela de expor essas mensagens. A Nicole percebeu que a Natália e o Neil têm relações por telefone. Ela disse que pra ela isso não tem problema nenhum, mas ela acha que pode ser isso que os mens têm ali pra usar contra ela e eles possam estar ameaçando ela de expor isso, de vazar isso. A Natália até falou abertamente sobre isso e disse que ela tinha medo sim que os mens vazassem essas mensagens das conversas que ela teve com o Neil. A Natália também mencionou que aos 18 anos ela teve um breve relacionamento com um homem do Oriente Médio e admitiu que enviou algumas imagens sexuais pra ele e que ela se arrepende e não deveria ter feito isso. Os mens passaram a usar outros membros da família deles pra chantagear a Natália, então uma das filhas deles ficava pedindo dinheiro pra Natália e ameaçando ela, dizendo que ia vazar fotos dela. Disse que ia vazar vídeos também, chegou a chamar o Neil de pedófilo, e aí a Natália perguntou por que ela estava fazendo isso, e ela disse que era para que a mãe dela não precisasse fazer. Em relação ao dinheiro da Natália, os mens concordaram em enviar para ela $25 mil, o que estima-se que seja muito menos do que ela ganhou em todas aquelas entrevistas e aparições que ela fez, quando o caso estourou. Ela também não tem qualquer direito sobre a casa que eles compraram usando o dinheiro dela, porque quando eles fizeram isso, eles compraram no nome deles e fizeram ela assinar um documento que ela abria mão disso. A Cynthia queria continuar sendo a beneficiária do dinheiro do seguro da Natália, mesmo a Natália não morando mais com ela, e isso continuou por um tempo até que a Natália mudou isso. A Nicole disse que começou a se sentir traída nessa situação porque ela só queria ajudar a Natália e parecia que a Natália ficava cobertando as coisas pros mens. Poucas semanas depois, ela disse que começou a notar alguns comportamentos estranhos vindos da Natália, parecia que ela tava gravando as conversas que ela tinha com a Nicole. Uma das maiores preocupações dos DePaul era que a Natália tivesse o dinheiro para fazer a cirurgia na coluna para que ela não ficasse paralisada. Em uma conversa por telefone com os mens, eles dizem que ela não vai ficar assim porque Deus está cuidando dela, e que basicamente a Nicole, que quase ficou paralisada antes de fazer a cirurgia dela,
era uma pecadora e merecia sofrer. No dia seguinte a essa discussão, a Natália decidiu deixar os Depoe e voltar a morar com os Mans. Ela chegou a avisar eles que ela voltaria, mas aí ela teve uma conversa com o Neil que brigou com ela, dizendo que ela não podia voltar, então ela mudou de ideia. A presença da Natália na casa dos Depoe mudou completamente a dinâmica da família, então eles eram muito unidos, eles raramente brigavam. E aí ela trouxe muito drama ali pra vida deles, então a Mackenzie, que tava na faculdade, quase não aparecia na casa. E aí o Vince, né, que tava há quase 30 anos casado com a Nicole, tava quase se separando dela. Nesse meio tempo, a Natália continuava defendendo os Mans. Quando ela ganhou todo aquele dinheiro, né, dos programas, ela precisava pagar taxas, né, por ter ganhado esse dinheiro. E aí os Mans disseram que iam ajudar ela a pagar as taxas, né, afinal eles ficaram com todo o dinheiro. Mas aí, quando tava chegando perto da data de fazer o pagamento, eles disseram pra ela que eles nunca tinham combinado nada. Se a Natália não pagasse as taxas, ela ia perder o benefício que ela ganhava do governo. O Seguro Social precisava de alguns documentos pra averiguar se a Natália ainda poderia receber os seus benefícios, documentos que estavam com a Cynthia. Se a Natália fosse cortada do programa, ela deixaria de receber o pagamento mensal do governo, que era basicamente tudo que ela tinha. A Cynthia disse, entre aspas, talvez essa seja a forma de Deus dizer que você pode se mudar pro Reino Unido. Com o tempo, a Natália percebeu que os Mans não se importavam com ela e passou a aceitar ajuda, e Vince se tornou seu beneficiário do seguro, porque ela ainda não tinha identidade. O Neil a convidou para ir ao Reino Unido e antes ela precisou contratar um advogado para conseguir a documentação para ela, passaporte, identificação, tudo, né, para que ela pudesse vê-lo. Ela cortou o cabelo, furou as orelhas e começou a usar maquiagem, coisa que ela não fazia antes. Foi quando ela precisou tirar esses novos documentos que o governo corrigiu a data de nascimento dela para 2003. Ela visitou o Neil no Reino Unido e quando voltou, sua relação com os Depoe só melhorou. Ela continua morando com eles. O final do documentário mostra a Natália e a família indo para Nova York para darem uma entrevista à revista People. Ela fala, entre aspas, aprender tudo o que sei sobre como conviver com o meu nanismo tem sido uma experiência incrível. Eu adoro, quer dizer, claro, ainda sinto falta dos meus irmãos e de tudo, mas eu adoro e me sinto livre. Segundo a Forbes, a Cynthia Mans e sua família se afastaram dos holofotes após o desentendimento com a Natalia Grace. A conta deles no Instagram não é atualizada desde 2023. Se os Mans estão sendo investigados por alguma coisa atualmente, isso ainda não foi divulgado. Não há notícias de que a Natália tenha acusado os Barnett em relação a tudo que ela alegou que passou com eles, mesmo que ela tenha dito ao documentário que essa era a sua intenção. No momento, o caso está tendo muita repercussão de novo, não só pelo documentário que saiu um pouco antes, mas porque tem uma série, que inclusive eu indiquei pra vocês lá no meu Instagram, que é no Hulu, que tá passando nos Estados Unidos, mas aqui vocês encontram no Disney+, que se chama A Família Perfeita, e a Christina é interpretada pela Ellen Pompeo, que faz a Meredith Grey de Grey's Anatomy. Então, quando eu vi, e imediatamente eu já sabia que era sobre a Natalia Grace, eu comecei a assistir, indiquei pra vocês, então voltaram a falar muito sobre o caso, e vocês me pediram muito pra trazer as atualizações. E, meu Deus, gente, esse documentário, essa série documental, né, sobre o caso da Natália, que vocês podem assistir na Max. O que dizer sobre isso? Meu Deus do céu, é um vai e vem, é até um pouco confuso, porque eles começam a falar de uma coisa e falam de outra, então ele fica indo e vindo, o que pra mim sempre fica confuso, por isso que eu gosto de contar pra vocês tudo da forma mais cronológica possível. Então eles fazem muito isso, é bem longo, eu acho que tem muita enrolação, muita coisa que podia ser cortada, tem muitas coisas sobre o Michael, mas tem muitas entrevistas interessantes também que mostram os dois pontos de vista, né? Que, como eu falei, faz a gente se perguntar quem tá falando a verdade. E, enfim, eu não sei nem o que acreditar nessa loucura que parece que é uma coisa que não acaba nunca. Inclusive, parece que sempre vai ter um novo capítulo, que daqui a pouco eu vou voltar aqui e falar, gente, então, atualizações do caso Natalia Grace, porque eu já tinha contado o caso, parecia que tinha acabado. Voltei com essas atualizações gigantes, porque é muita coisa, né? E eu não sei, eu tô com o sentimento que ainda não acabou, sabe? Ainda tem muita coisa pra ser desvendada. Então, pra quem quiser assistir o documentário, como eu falei, ele é bem extenso. Eu nunca vi um caso ter tantos episódios assim. São 3 temporadas. É surreal. Então, tem episódios que valem muito a pena. A primeira temporada, que é tipo um resumão do caso, é bem legal. E aí, a terceira temporada, que é essa última, é essa reviravolta dos Mans e uma loucura no caso, né? A segunda eu já acho que é um pouco mais enrolada, tem muita enrolação, sabe? Então, enfim, tem bastante coisa. Mas é um caso que pra mim é muito confuso, é tudo muito estranho e parece que a investigação também não anda direito, porque a investigação é justamente pra trazer a verdade, né? O que é a verdade, o que é fato. A gente fica assim sem saber direito, porque cada um diz uma coisa e aí
até a própria vítima diz uma coisa e depois diz outra. Então, enfim, gente. É uma confusão. Esse caso não tem outra palavra pra descrever a não ser confusão. Mas essas são as atualizações e são muitas. Meu Deus do céu. Quero muito saber o que vocês acham. Quem vocês acham que tá falando a verdade? Ou vocês acham que tá todo mundo mentindo um pouco? Que tem um pouco de verdade e um pouco de mentira? Uma coisa pra mim que é muito doida é que, de qualquer forma, por mais que toda essa questão dos abusos e da violência que ela sofreu com os mens seja uma questão, né, que eu acho muito pertinente, mas que, de novo, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma questão que é fato é que ela foi abandonada enquanto criança. Isso é fato, né? Então eu gosto de falar sobre fatos comprovados. Esse é um fato que já seria suficiente para levar, né, ali pro tribunal e, quem sabe, uma possível condenação deles, mas que a Natália não fez até o momento, né, por negligência, que eles realmente negligenciaram ela e colocaram uma criança para morar sozinha. Eles conseguem comprovar isso agora, né, que ela não era uma adulta como eles alegavam. Então, não sei porque ela não fez isso ainda, se ela vai fazer. Se os mens convenceram ela de não fazer, gente, não sei o que se passa. Realmente não sei. Tô muito confusa. É muita informação. Quero saber o que vocês acham. Então me contem aqui nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês nesse caso, porque esse caso é uma loucura. Juro pra vocês. Tô doida pra ler os comentários, então me conta aqui as teorias de vocês, o que vocês acham. Quem assistiu o documentário também comenta aqui o que vocês acharam, principalmente da conversa da Natália e do Michael. Isso eu quero muito saber a opinião de vocês, porque eu tava assistindo aquilo e eu ficava... Tá meio esquisito. Não sei. Então, enfim, gente, é isso. Essas foram as atualizações. Playlist completa do Kim tá pra vocês aqui na descrição, com todos os casos que eu já contei. Tem outro vídeo da Natalia Grace aqui, que eu falo muito sobre o caso dela, sobre os Barnett, né, que é um caso grande também, mas que até o momento que ela foi pros mens, antes de tudo isso acontecer, e também ela não tinha falado ainda muito sobre os abusos que ela sofreu com os Barnett. Então, já tem esse vídeo aqui no canal. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu sempre tô indicando pra vocês séries, filmes, documentários sobre casos. Então, esse foi o que eu indiquei depois que vocês começaram a pedir loucamente pra eu trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, me segue por lá, que eu sempre tô indicando coisas muito legais relacionadas a true crime. Então, vale a pena me acompanhar lá. Eu também posto muito conteúdo que vocês não veem aqui como isso, né? Essas indicações. Então, é bem legal. Indico muitos livros também, que vocês sempre comentam dos livros. Então, me acompanha lá. Então, Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. Vai estar tudo aqui na descrição. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.